um encontro com Deus. O programa Pé de Meia está completando 1 ano. Vai buscar quem tava longe, sonho meu. 1 ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Sonho meu. Vai buscar quem tava longe, sonho meu. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. É hora de oração. Deus, no nome de Jesus, neste momento nós clamamos pelas finanças, pela prosperidade e a provisão divina na vida dos teus filhos. Senhor, Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus que abre portas aonde não tem. E neste dia nós queremos declarar, Senhor, os Teus milagres, portas abertas e a Tua prosperidade na vida dos Teus filhos, no nome de Jesus, amém. Os maiores cantores e os maiores pregadores, todos declarando: eu faço parte da Mais FM. Eu sou o pastor Dilmo, pastor presidente das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, Adebras Piracicaba. E venho hoje aqui para te dizer, eu também sou Mais FM. Venha sintonizar nesta rádio, 102.9, e venha ser feliz, venha participar do grande amor que existe no coração da 102.9. Estamos juntos! E agora só falta você. Sintonize e também faça parte dessa família. Mais FM 102,9. A rádio que é demais. Rádio Mais FM. Mais 102,9. Mais FM está no ar. 102,9 é mais. Debate Mais. O espaço para você refletir, interagir e encontrar respostas em Deus. Os assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Assuntos polêmicos da vida cristã, debatidos à luz da palavra de Deus. Debate Mais. Com o Bispo Samuel Ferreira. Sim, com muito amor e com muita alegria, eu, teu amigo Jeremias Neto, hoje tendo o privilégio de apresentar este que já é um programa consolidado pela emissora Mais FM, em seus estúdios e instalações. Lindíssimo você, ouvinte, que nos acompanha, venha fazer uma visita qualquer dia. É aberto ao público, como já disse o Bispo Samuel Ferreira, e tenho certeza que você vai ficar impressionado e apaixonado por tudo que vi e ouvi aqui e pelos projetos que estão por vir e chegar na Mais FM. Você está ouvindo o Gerê em 102.9, é isso mesmo. Apresentando o Debate Mais FM, sempre com assuntos polêmicos e envolventes, claro, que venham edificar a tua fé e que haja também dentro da sua casa aquela discussão saudável, sempre em prol do reino, em benefício do reino. Bem-vindo, bem-vinda, ô dona de casa, preparando o almoço e sintonizada, o motorista de aplicativo também ligado. Deixa eu fazer uma pergunta para você, é a pergunta do debate hoje. Você acha que um casal cristão pode frequentar motel? Hoje vai pegar fogo. Ô, Gerê, misericórdia, o senhor também é pastor, eu não deveria nem falar, nem mencionar um negócio desse. É por isso que a gente precisa discutir esses assuntos. E aí, já ouvi falar até de motel evangélico? Acredite se quiser. Você apresenta a certidão de casamento na entrada e pronto, tá tudo certo. Já que o problema é o motel ser um ambiente onde amantes frequentam, o problema estaria resolvido. Eu quero saber de você, e você em casa pode falar, claro que pode. No Instagram é @maisfm102.9,
Mais FM 102.9. Se você mandar um direct, de repente a nossa produção faz uma seleção. A Elaine é produtora, ao lado da Carla, dupla que conheço de longa data. Mas a dona Ione também gerenciando tudo. Muitíssimo obrigado você, que nos deu preferência com tantas excelentes emissoras de rádio. E você tá aí. Tô recebendo amigos, amados e queridos, e vou começar pelos de fora. O pastor Luciano Scala. Ele é pastor da comunidade evangélica Vale de Bênção, graduado em filosofia, teologia, pós-graduado em bioética e pastoral da saúde, pós-graduado em gestão executiva em comunicação, o homem sabe tudo, em teologia e o pensamento religioso, assim como em psicologia social e antropologia. Atualmente é presidente da ONG Instituto Viver na Bênção. Pastor Luciano Scala, seja bem-vindo a Mais FM. Bom dia, pastor. É um prazer estar aqui, conhecendo esta casa, como o pastor disse, muito bonita, muito acolhedora. E é bom estar aqui. Hoje o tema é polêmico, então aqueles que ficarem conosco, com certeza, vamos aprender e vamos aprender juntos. Claro que vamos. Também recebendo o evangelista Maicon Master. O nome é invocadíssimo, tão quanto seu currículo. Ele faz parte da igreja Confronto, em São Paulo. Também gostei do nome. Com grande conhecimento e prática empresarial, viralizou na internet com vídeos motivacionais, atualmente voltado para mensagens que inspiram e motivam sobre a palavra de Deus. Com mais de 1 milhão de seguidores no TikTok, olha que eu sonhei no rádio reunir 1 milhão de amigos. Não sei se consegui, mas ele já conseguiu. No TikTok, 1 milhão de seguidores e mais de 300 mil entre YouTube e Instagram. Maicon também faz uma série de lives todas as segundas-feiras às 6h01 da manhã. Café com Cristo. E todas as quartas-feiras às 20h01, direto e reto na palavra. Seja muito bem-vindo, evangelista. Muito obrigado. Quero agradecer primeiramente à Rádio Mais FM 102.9, dar essa oportunidade para nós estarmos aqui nessa mesa com pastores. Saúdo a todos da mesa aqui, meus pastores, muito feliz de estar aqui, muito honrado de participar dessa mesa. Eu tenho certeza que esse programa será para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Também não tenho dúvida, seja muito bem-vindo. A casa é toda sua, já está tomando uma água gostosa, daqui a pouco vem um cafezinho. Aqui é tudo de primeira e primeiro mundo. Ele é um amigo de longa data, gente finíssima. Ele já foi líder da Umadesp, ele já dirigiu inúmeras igrejas, atualmente faz um trabalho lindo em Itapira. Pastorzão e dos bons. O pastor Heraldo Ferreira, presidente do campo da Debrais Itapira, é advogado, com experiência no direito de família e direito público. Ô, pastor Heraldo, seja muito bem-vindo a Mais FM, pastor Heraldo. Gerê, que alegria. Alegria é minha. Que alegria. Primeiro, eu quero louvar a Deus e agradecer pela vida do nosso líder, o bispo Samuel Ferreira, que dispensa aqui, não tem palavra para dizer dessa realização desse sonho, né? A nossa rádio tanto esperada, que o bispo tanto projetou. Lutou muito por ela. Lutou. E, diga-se de passagem, era oração e tudo que era possível para o bispo fazer, ele estava ali fazendo e hoje já é uma realidade. Um sonho já virou realidade. Então, que realidade. E eu estou aqui impressionado. Eu já vi, né, na inauguração, estávamos aqui hoje, desfrutando desse privilégio de participar desse debate juntamente contigo e os pastores amigos aqui que eu acabei de conhecê-lo. E louvar a Deus pela vida do nosso líder. Amém. Que visão, que Amém. visão. Isso aqui nem a Disney. Nem a Disney. Boa, nem a Disney. Nem a Disney tem uma dessas. Olha que eu já frequentei vários estúdios de rádio em São Paulo. Vários estúdios. Mas é difícil um estúdio que se compare às instalações da Mais FM. Aqui no Brás, né? Estamos no bairro do Brás, em São Paulo. No Brás. Agora, diga-se de passagem que isso traduz a visão do nosso líder. Ele não gosta de nada bom, ele gosta das coisas de excelência. Exatamente. Essa palavra excelência traduz exatamente o nosso bispo. Ficou lindo, lindo, lindo. Depois eu tiro uma foto lá na porta. Com certeza. Alegria, Gerê. Sempre. Olha, deixa eu começar aqui com as considerações iniciais. Temos muito tempo, até meio-dia, tempo para bater papo, para falar contigo, para ouvir cada um dos nossos ouvintes e principalmente os nossos debatedores. Nas nossas redes sociais, siga a Rádio Mais no Instagram, @MaisFM1029. E se inscreva no canal do YouTube. Ô Gerê, como é que eu faço para me inscrever? Você entra lá, olha, youtube.com/Mais
Mais FM 102.9. Pronto, você vai se inscrever, ativar o sininho, receber as notificações e por aí vai. Aí você vai receber um conteúdo de primeiríssima. Sei que tem debate todos os dias, às 11 da noite. Tem um programaço com o Bispo Samuel Ferreira, recebendo grandes convidados no Exército de Oração. E você não fica de fora, não. Deixa eu começar aqui com o pastor Luciano Scala, fazendo a pergunta que não quer calar. E aí, ô pastor Luciano, um casal cristão, aquele casal que está lá na igreja, na Assembleia de Deus, na Igreja Batista, na Igreja Presbiteriana, na comunidade, na church, pode, deve, tem problema frequentar um motel, pastor? Vamos lá, a pergunta do tema é uma pergunta muito interessante, ela gera polêmica, porque alguns anos atrás nós nem teríamos esse debate, não era um assunto que dentro das igrejas iria se discutir. Porém, hoje nós temos essa necessidade, até porque é uma pergunta recorrente. Os pastores que trabalham com casais sabem que essa pergunta é uma pergunta recorrente. Geralmente as pessoas, quando procuram um pastor, elas procuram para saber se pode, se não pode, se é certo, se é errado. E essa pergunta sempre aparece, acerca de frequentar ou não um motel. Se nós pensarmos num casal que tem uma casa confortável, que tem uma casa que os seus filhos, cada um tem o seu quarto, que tem uma casa que eles têm a sua privacidade dentro do seu quarto, é muito fácil responder essa pergunta. Porém, é muito verdade que existem casais que não vivem essa realidade. Existem casais que têm um quarto só dentro da casa, com filhos. Existem casais que moram em um cômodo apenas e precisam ali ter a sua intimidade e ficam privados de ter uma intimidade de fato, como gostariam de ter, por conta do espaço geográfico que eles vivem. Por isso que eu não vejo problema no motel, não vejo problema. Eu acredito que esse casal, que é casado, que está debaixo da bênção de Deus, precisa ter um local com maior intimidade. O motel é um lugar que, sem dúvida, vai ajudá-los. Eu entendo perfeitamente, porque no Brasil, o motel tradicionalmente é conhecido e reconhecido como um lugar onde acontece prostituição, onde acontece adultério, porém nem todos vivem dentro dessa realidade. Por isso que nessa minha fala inicial, eu me posiciono dizendo que não sou contra. Não é contra. Não Sim, sou contra. Pode ir ao motel, não há problema nenhum. Até como dado que eu levantei, são 5.000 motéis no Brasil, e muitos dentro da cidade de São Paulo, e muito frequentado, inclusive pela comunidade evangélica. Também são dados que eu levantei na preparação para o debate. Pastor Heraldo Ferreira. E o senhor, pastor Heraldo, conta aí. O pastor Luciano deixou claro, não, eu não vejo problema nenhum, pastor Jeremias. Se o casal entrar no meu gabinete pastoral dizendo que foi ao motel, ok, se isso reacendeu a chama do amor, do casamento, se ele tem dificuldade por um lugar de intimidade dentro de casa, não vejo problema. E o senhor, na consideração inicial? Bom, pastor, eu acho que daqui no decorrer do debate nós vamos entrar em alguns detalhes, mas inicialmente eu já sou radical em dizer que sou contra. Quando o senhor diz radical, o senhor está falando assim, não tem hipótese, brecha, abertura para frequentar? Não tem. Mas depois nós vamos discutir, eu já até quero aprender justamente com o pastor, até porque a gente também liderou os casais por algum tempo e essa pergunta, ela, nos encontros, são muito recorrentes mesmo. E o gabinete pastoral também. Mas eu tenho também já algumas pesquisas, algumas coisas com relação ao ambiente, justamente o ambiente, e que me faz ter essa posição, já de dizer que sou contra. Ok, combinado. E o meu querido evangelista Michael Master? Eu tô aqui hoje... Se fôssemos julgar pela aparência... Eu sabia que vinha. Eu sabia. Não, se fôssemos julgar, não que eu vá te julgar, longe de mim. Até porque o próprio Jesus falou que a gente não deve julgar ninguém. Mas se fôssemos julgar pela aparência, não, ele é a favor. A favor. Ele é a favor. É isso aí. Evangelista, conta pra nós. E aí, a favor ou contra? Eu já enganei o pastor Heraldo ali fora, que falou assim, eu vou debater com ele no final do ano. Eu já entrei nessa daí, é já falei, ele é a favor. Ele é a favor, mas é isso. Eu hoje vou defender o lado aqui de sou totalmente contra. Tenho vários argumentos para isso, né? Eu já vou abrir o jogo aqui logo de cara. Vivemos na minha família
problemas grandiosos com essa questão, porque o meu pai foi dono de motel por 40 anos. Então imagina... Poxa, você tem propriedade para falar. Tenho propriedade para falar. Imagina que minha mãe, cristã, eu desde criança ali, ela instruindo a gente nos caminhos do Senhor e com essa divisão dentro de casa. Então eu sei o que acontece nos bastidores, presenciei, comecei a trabalhar muito jovem com meu pai, vi muita coisa, então eu sei que a gente tem 2 horas para falar bastante desse assunto. A minha introdução, então, a princípio, como propriedade na área empresarial, sou totalmente contra que casais cristãos frequentem esse tipo de ambiente. Na área empresarial e também enquanto pastor. Também enquanto pastor, perfeito. Também enquanto pastor, também defendo. Muitas pessoas nos procuram, né, na igreja para tirar essas dúvidas, né? No podcast, tem um podcast de mais de 3 horas, debatendo com outro pastor lá no meu canal do YouTube. Quem quiser acessar aí também, no final eu vou deixar as redes, falando sobre isso, falando sobre esse assunto, que é uma dúvida, assim, que muitas pessoas têm. Então a gente vai navegar aí dentro do campo das ideias e também dentro das escrituras aí para nos prevalecer desse conselho que tenho certeza que vai elucidar a mente de muitas pessoas. Eu não tenho dúvidas disso, tá vendo, ouvinte? Você talvez não esteja assistindo, esteja me ouvindo. E o rádio é sobre ouvir. Mas para quem tá pelo YouTube me assistindo, não julgue pela aparência. Eu diria que ele iria defender, pode ir pro motel, não cometa o erro de Samuel, que foi pela aparência e Deus vê o coração. Acho que você ficou de um lado sozinho. Pois é. Eu não posso tomar partido de ninguém, pastor. Não se entristeça. Não, mas tranquilo. É uma pergunta, o Jeremias, que ela é polêmica. E é uma pergunta que dentro da igreja sempre foi muito tratado como um tabu isso, né? Por isso que... Eu acho que o sexo ainda é tabu dentro da igreja. Exatamente. Tudo aquilo que envolve a sexualidade... Hoje em dia mudou bastante, porém existe esse tabu, sim, né? Eu sou pastor há 20 anos e eu lembro quando eu comecei a pastorear, bem jovem ainda, que questões como essa já eram tratadas como tabu e hoje em dia ainda permanece. E a grande maioria, acredito que se tivéssemos aqui uma enquete, a grande maioria iria dizer que são contra. E eu acho que eu acho que o respeito deve existir. Que a pessoa que não se sente à vontade num ambiente assim, não tem problema, está tudo bem. Mas eu entendo que existem pessoas que não conseguem ter essa intimidade dentro da sua casa. E mora o desafio, e isso pode acarretar outros problemas para o casal. Eu acho que no decorrer do programa, a gente também pode lidar com essa questão. Será que um casal que não consegue ter essa intimidade plena, porque na sua casa não existe um espaço adequado? Eu sou pastor de periferia. Eu conheço pessoas que moram... Que é uma outra realidade, também já fui. Né? Existem pessoas que moram dentro de uma casa com a sogra, com não sei quem mais quem. Será que consegue ter essa intimidade? O motel tá aí, de repente, para auxiliar essas pessoas. Vamos lá, então, começando o debate, quer dizer, já começou o debate, mas o papo em si, quero ouvir cada um dos senhores, e lógico que a gente, apesar da brincadeira em expor o assunto é sério, merece o nosso respeito, a gente nos ouvindo que frequenta motel e tá dentro da igreja. Há pessoas nos ouvindo que vai repudiar veementemente, e talvez até o pastor que esteja defendendo que o casal possa ir ao motel, ganhe lá alguns haters. O WhatsApp, gente, eu não estou divulgando porque não está funcionando. Congestionou. Foram mais de 10 mil mensagens de WhatsApp que chegaram. E aí congestiona, não tem jeito. Eles já estão readequando isso e, tecnicamente falando, vão ajeitar da melhor maneira possível. Os pastores talvez vão se apegar a Hebreus 13:4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. E aí, porém, né, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. O pastor Heraldo, me diga, pecado está no leito ou na pessoa? Atribuímos então ao motel o fato de ser um lugar de pecado. Mas dentro da igreja também tem gente que esteja talvez no meio de um culto e esteja pecando mais do que se estivesse no motel com uma prostituta. Por favor, isso é um exemplo. Como é que faz? Qual é o grande argumento que o senhor levanta para dizer, Gerê, não dá. Não dá. Motel não dá porque por isso. Entendi. Gerê, eu acho que o mais importante é deixarmos claro que pecado é pecado
em qualquer lugar, qualquer ambiente. Pecou, está em pecado de qualquer jeito. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Tá. Quando eu falo com relação ao casal ir ao motel, ou esse ambiente aonde ele é propício para amante, enfim, não precisa nem entrar no detalhe, que fala o motel, todo mundo já sabe para que significa já, né? E eu queria até aproveitar e pegar a palavra do pastor, porque eu vivi essa realidade. Em casa, nós morávamos, era um cômodo onde tinha 5, 6 pessoas. Não sei como é que meu pai fazia, que minha mãe fazia, mas nasceu 6 meninos. Mas veio. Não sei que milagre que ele fez, mas era lugar, né? E os 6 filhos nunca viram nada. Jesus revelava algumas coisas, mas a gente... Enfim, mas tá aqui. Mas, na verdade, assim, o ambiente, ele é muito propício também para poder acessar algumas áreas espiritual. Eu já vi casos onde que pessoas foram, Gerê, e a vida ficou totalmente... Porque nós temos que levar para o campo também espiritual. Nós temos uma potestade, uma luta muito grande do adversário em ambientes onde que abre janelas que depois a pessoa não consegue resolver. Então eu já atendi casal já que foram e que disseram que a vida mudou depois que foi para lá, que não conseguiram mais encontrar paz nessa questão sexual e que começaram a pensar em outras coisas depois que foram para lá e começaram a fazer algumas práticas que nós temos. Hoje o tabu, quando a gente fala nesse assunto sobre sexo, é um tabu muito grande, mas o diabo trabalha muito nessa área. E depois que acessaram esses ambientes, começaram a ter práticas aonde levaram justamente o casamento à falência, né? E depois que acessaram esses lugares. Por quê? Porque tem um ambiente favorável para isso, né? E a gente começou a aconselhar, quando começou a dar esse problema, foi justamente quando começaram a frequentar motel. Ou seja, segundo a tua leitura, o ambiente de motel tem uma carga espiritual onde o casal, ao entrar, acaba recebendo dessa carga como numa espécie de demônios territoriais. Por favor, entenda da maneira. Pega nessa palavra que o senhor falou, demônios, nesse local. Casal que já confessou para mim que quando chegou lá nunca tinha feito algumas coisas, assistindo o vídeo, o ambiente preparado para determinado tipo de prática sexual, que levou a fazer outras coisas que antes não fazia. E que começou ali, despertou naquele ambiente. Assistindo um vídeo pornográfico. Exatamente, assistindo um vídeo pornográfico, assistindo outra coisa, e depois começou a janela sendo aberta e querendo ir avançar em outras coisas, ao ponto de querer chamar mais outros casais, e daí foi a desgraça acontecendo. Entendo. E começou justamente por conta da primeira vez que foi no ambiente. É assim que eu atendi. Eu tô dando exemplo, por isso que eu tô falando que eu tô dando exemplo de casais que eu atendi nessa situação. E que antes não tinha. Quando o pastor fala lá da situação da pessoa que não tem um local de intimidade, claro, se eu falar assim, mas vai no hotel, né? Que custa mais caro. Que custa mais caro. Vamos falar da realidade do povo. Sim, é difícil, vai numa pousada, mas eu vou dizer, varão, na hora lá, dá um jeito. Porque a pessoa acha ali uma brecha, vai achar algum lugar, alguma coisa. Eu sei das dificuldades, mas vai ter. Agora, eu estou falando de experiência. Talvez aqui a gente possa debater com algumas outras coisas bíblicas e eu possa até aqui aprender com isso. Mas eu estou falando de casos práticos. Na prática. O que caiu no gabinete pastoral. Então eu já tive que atender isso nessa situação. E quando pisaram lá o pé, quando frequentaram, aí foi onde começou. Enfim, hoje já não estão mais nem casados. Não estão mais casados, Gerê. Não estão mais. Mas também tem aquele caso contrário. E depois eu volto com o senhor, do casal que nunca foi ao motel e também se separou pelo desgaste na vida sexual. Esse é papo para daqui a pouco. Vambora. O evangelista Maicon, o seu pai era dono de motel e cristão ou só sua mãe era cristã? Só a minha mãe. Minha mãe se converteu foi tudo muito rápido, né? Se converteu e aí lhe apareceu uma oportunidade. Meu pai era dono de padaria e apareceu uma oportunidade como um investimento, como um negócio. Isso criou uma série de transtornos em casa. Imagina a minha mãe, né? E vocês devem imaginar o que é isso.
Então é nessa linha que eu também defendo essa não prática, né, nesses locais, porque você vê como choca, né? Imagina falar que um pastor, um cristão, um servo do Senhor tem um estabelecimento desse, causaria um choque. Então, se aquilo não pode ser um local onde eu possa ter o meu ganho da minha vida, porque já causa um choque, por que eu frequentaria? Né? Será que é errado eu ser o proprietário, mas eu ir lá tudo bem? Sem falar na ilicitude que tem esses estabelecimentos hoje no Brasil, que eu não sei se é do conhecimento de todos, né? O motel, ele começa nos Estados Unidos, 1920, vem para cá, década de 60 no Rio, depois 65 para São Paulo. O que era o motel não é o que é hoje. Era ali um local onde as pessoas paravam, tinham paradas rápidas ali na estrada para poder descansar por um período. O que a cultura americana ainda vende ainda até hoje, é muito comum, ainda é. Ainda é, mas no Brasil veio com essa mesma cultura. Só que o que acontece? Quando ele vem na década de 60, a gente estava na ditadura. Então essas locações em períodos curtos, o governo não permitia, por causa do regime que nós vivíamos. Então já começou clandestino no Brasil. Os motéis, eles começavam a ser infiltrados dentro de clubes para promover esses períodos curtos de instalação, mas já com uma outra finalidade. Então, por exemplo, não sei se vocês já notaram, mas os motéis hoje, eles são... a letra M parece um H, vocês já repararam? Sim. Sabem por que é assim ou não? Que agora mistura hotel e motel. Porque na verdade a abertura do local é como hotel. Só que a dinâmica que ele funciona é como um motel. Então, eles infringem a lei. Então, pensa assim, que todos os motéis hoje que são abertos num perímetro urbano, ele está irregular. Porque ele está registrado numa atividade, porém, por trás ele é usado de uma outra maneira. Então, analisa a nossa vida como cristão. Tudo deve ser para a honra e glória do Senhor. Então eu participo de uma atividade que é irregular, a gente também precisa pensar nesse sentido, olhar para isso, para saber se de fato eu tenho que estar participando de algo que está contrário ao que o governo ou as leis do nosso país agem. É uma maneira de pensar, eu posso viajar um pouquinho nesse sentido também. Claro que tem todas as outras formas de pensar, mas eu como um cristão devo pensar dessa maneira. Então, mas assim, estão aí também, meio que a lei faz vistas grossas para isso, porque todos têm consciência e sabem da utilização de um motel. Né? Tudo bem, ainda que seja, eu entendi o posicionamento do senhor, ainda que seja contrário a algumas regras que a lei impõe, lógico. Todo mundo faz vista grossa para o que, eu sei o que acontece, mas está tudo bem, está tudo legal e nem tem como provar. O casal entra lá para dormir 4, 5 horas e daí? É um hotel onde eu vou repousar ou passar uma pernoite ou coisa do tipo. Agora, vamos esclarecer algo aqui, porque às vezes a gente espiritualiza a coisa e não quero entrar em defesa do pastor não, mas entendendo também o teu lado. Teu pai era dono de uma padaria. Foi até pouco tempo e motel simultaneamente, né? E o motel simultaneamente. Então vamos lá. Qual é a diferença? Se a gente entender isso, vamos então levar para o lado espiritual. Tá. Ser dono de um motel, não porque lá o sujeito leva amante para passar uma noite, aí ele entra em adultério e por isso, por aquilo. E numa padaria que se vende bebida alcoólica e cigarro? Também era um problema. Também era. E dali talvez comece a destruição de muitas famílias. Perfeito. E aí vão para a prática pastoral também. Perfeito. De atender gabinete pastoral com irmã da igreja, porque o marido bebe, porque não é convertido, porque usa drogas e porque enquanto ela está no culto, prestando culto a Deus, o marido está no bar e quando acaba o culto ele sai do bar, pega a mulher. E tudo começa num ambiente como esse. Não há muito radicalismo e, por favor, entre aspas, um puritanismo. Talvez seja necessário rever essa discussão, rever isso. O pastor Luciano, o senhor concorda? Ótimo. Bom, o pastor trouxe um texto aos Hebreus, capítulo 13, 4. Eu vou responder essa questão, mas eu vou responder conforme foi anotando aqui. Por favor. Né? Esse texto de Hebreus 13, 4, quando fala que honrado seja todos o matrimônio e o leito sem mácula. Esse leito sem mácula, eu entendo aqui que é o aspecto espiritual do casal, né? Não é o leito em si.
nós vamos entrar na questão de demônios territoriais. Eu, particularmente, não acredito em demônios territoriais. Eu sei que não é o tema do debate, porém eu não acredito. Eu acredito que o demônio ele vai atuar em pessoas, né? E não no ambiente em si. Foi colocada a questão dos vídeos, até o pastor citou o exemplo de um casal que atendeu. Sim. Mas nós teríamos diversos outros casais que saíram e tá tudo bem e nada mudou, né? Então, eu não uso como regra aquilo que eu vejo, de repente, em alguns casais. Porque para alguns, sim, pode ser problema. Para alguns, pode ser problema até andar na rua, né? Porque, de repente, a pessoa, ela tem problema de cobiça. Então, até andar na rua, até dentro de um ambiente como a igreja. Então, eu vejo como existem casais que vão e não tem problema. Então, existem outros, como o pastor citou exemplo, eu entendo perfeitamente, né? A questão dos vídeos pornográficos, que muitas pessoas também colocam, porque lá, eu não sou a favor de vídeo pornográfico. Na verdade, sou contra. A pornografia, isso é um mal que tem destruído diversos casais. Já atendi casais que se perderam por conta disso. Então, eu sou contra. O que eu vejo é essa questão da intimidade. Se nós temos casais que eles podem ter problema porque não tem essa intimidade, o pastor citou exemplo, poxa, mas os meus pais criaram, né, nós éramos... Outra realidade, Eu entendo, é uma outra realidade, é um outro contexto. Hoje em dia, um casal que tem 6 crianças morando no mesmo cômodo, olha, vai ser muito complicado ter essa intimidade. Não é que não vai ter a relação pode ser que tenha, mas a intimidade que um casal precisa ter para trazer saúde para o casamento, com certeza vai falhar. Então, como alternativa, nós temos hoje um motel. Eu entendo que um motel, ele é, conforme até o evangelista colocou, né, a construção histórica, eu entendo perfeitamente, né, ele chega no Brasil com um formato, hoje já tem um outro formato, eu entendo, mas é uma alternativa que os casais têm. A questão do hotel é uma questão mais cara, da pousada, ir para um hotel fazenda, isso é o ideal, esse é o ideal. Porém, eu entendo que nem todos têm esse acesso. E aí, como é que a gente faz para esses que não têm esse acesso? Vão se virando, vão empurrando, e às vezes o casal começa a ter crises exatamente por conta da falta dessa intimidade, que traz saúde para o casamento. Pastor Edaldo. Perfeito. Eu até coloquei aqui, o evangelista me lembrou algo muito especial, que é com relação à legislação. Tá. A legislação brasileira, ela inclusive tem vários projetos para profissionalizar a garota de programa, enfim, mas ainda é crime o rufanismo, que é a figura do cafetão. Tá. E no direito nós já estudamos com relação ao motel, que não era nada mais, nada menos do que um cafetão, aonde ele é um local usado para fazer a venda. Porque geralmente, eu acho que talvez o evangelista pode falar aqui, na grande maioria, uma grande parte da maioria, principalmente na capital, os donos desses locais, eles estão irregular mesmo, porque não se permite ter um local para exploração sexual. Então eles colocam aquele motel com meio H para poder dar uma disfarçada de hotel com motel, quando na verdade, se você for abrir um motel, você não consegue abrir. Não tem, porque é considerado um local de exploração sexual. Então por isso que tem que fazer como se fosse um hotel. Mas eles burlam a lei e acaba sendo ali um local de prática de prostituição. Por essa razão que eu já até participei disso, de fechar muitos ali no centro da cidade. Quando eu estava numa atividade no governo do estado de São Paulo, já fechamos muito, porque tinha essa prática mesmo. E o argumento que se usava era jurídico. Era argumento jurídico. É um local de exploração sexual. Tá bom. Mas aí eu vou voltar na pergunta lá onde você chegou com relação a o casal que não tem... o espaço. O espaço, que não tem espaço. Gerê, hoje nós temos uma situação onde que a questão sexual está destruindo muitos casais. Eu concordo com o pastor quando ele fala que essa falta da intimidade hoje está sendo um dos fatores para destruir casamento. Só que nós não podemos também ter essa situação e legalizarmos a
ida nesse local para resolver um problema que tem criatividade. O casal tem criatividade. Eu não posso deixar aqui de legalizar algo em cima de uma falta, aonde que a criatividade do casal pode levá-los a suprir essa intimidade em determinados outros lugares. Não dá para criar aqui um mapa e dizer faça isso, mas eu acho que é de cada casal, acho que é de cada pessoa acha um espaço. A pessoa acha um espaço, né? E a gente só não pode legalizar. Entre achar o espaço, ok, entendo. Dá-se um jeito. Dá-se um jeito. Um espaço, mas isso compromete, e nós, enquanto pastores, embora eu não seja debatedor, mas nós, enquanto pastores, sabemos que uma coisa é dar-se um jeito. A outra coisa é tempo suficiente num casamento de 25, 30 anos para que eu recomponha uma vida sexual, até porque que outrora foi maravilhoso. Mas nós vamos ter que entrar em outro assunto, então. Porque assim, a frequência, qualidade, também frequência, qualidade, intimidade, amor, tá dentro do assunto, nós vamos ter que entrar nisso. Será se é a mesma coisa quando casaram? Daqui 10 anos, 20 anos? Aí não, vai longe, pastor. O senhor vai ter esse tempo aqui, não, tem até 2 horas. Porque assim, ó, vamos lá. Porque a vida sexual... Casou, 3, 4, 5, passou um ano. Agora é uma vez na lua nova, uma vez a cada ano. Tem intimidade de cada... No cometa Halley, quando passou o cometa Halley aconteceu. Então tem intimidade de cada casal. O que a gente não pode é padronizar, a gente não pode criar uma situação... legal em cima de algo ilegal. Mas eu só acho o seguinte, Gerê, deixa eu só fazer um minuto. Eu penso Manda assim, ver. Eu penso assim, eu não penso que abrir motel seja o ideal. Ok. Não é, eu não tô aqui debatendo se é certo um cristão ser dono de motel, ou se é regular ou irregular. É uma fuga. Depois eu até vou perguntar se dá dinheiro ser dono de motel. A questão não é nem essa, né? Se é regular ou não, porque se for falar de irregularidade, tem muitas igrejas nossas que não tem um alvará e por aí vai. Mas não é o assunto. Agora sim, usar a criatividade, dar um jeito. Nós estamos falando de um lugar, por exemplo, um motel. Como que um cristão deve estar nesse ambiente? Não é um ambiente que ele vai frequentar todos os dias. Entendi. Não é um ambiente que ele vai estar lá toda semana. Não é isso. Nós estamos falando de um aniversário de casamento que ele quer celebrar, uma data importante. Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Da mesma forma que a pessoa, às vezes, não tem condições de estar na churrascaria todo dia, mas naquela data ela quer estar, ela quer celebrar, ela quer ter um momento especial. Eu vejo um motel como isso. Daí a pergunta vem do tema do programa. O cristão pode celebrar, pode ir lá, pode celebrar com a tua esposa, com teu esposo, num ambiente assim? Quer ter uma intimidade? Pode. No meu ponto de vista, não tem erro. O senhor é pastor? Sou pastor. Pastorei uma igreja? Pastorei a igreja. Vai ao motel? Gerê, se eu frequento, eu não frequento. Nunca foi? Já fui. Já foi. Mas não frequento. Eu tenho a minha casa, eu tenho o meu conforto. Se eu tivesse que ir hoje, pra mim não teria problema. Iria numa boa? Numa boa. Não tem problema. Não Amanhã é aniversário de casamento do pastor com a pastora. Não tem problema nenhum. Não tem, na meu ponto de vista, não tem problema nenhum. E aí, evangelista Michael Master, o pai já foi dono de um motel. Diz que dá dinheiro, muito dinheiro. Sim. Agora, vamos lá. Uma coisa que Não eu deixar tem claro é o crise. seguinte, não tem Não tem crise. crise. Transar, gente, uma vez que você tá devidamente casado, transar não é pecado. Vamos quebrar alguns tabus aqui, que às vezes a gente acha que o cristão tem muito isso. Eu sou um homem casado, você é um homem casado, o senhor é casado? Casado. Casado, os 4 são casados. Transar não tem problema nenhum. 2, vida sexual é uma realidade dentro do casamento que precisa ser cultivada. Ah, não, dentro do meu casamento 10% é o que representa. Acho muito difícil. A vida sexual tem um peso maior. Segundo a minha vivência de um casamento de 22 anos, não estou dizendo que eu estou casado há 50, e enquanto pastor também acompanhando inúmeros casos dentro do gabinete pastoral. Então, eu acho que a gente não pode confundir os assuntos. A questão da visita ao motel, de ir ao motel, o pastor Luciano deixou claro que vai, mesmo sendo pastor. E os pastores do meu lado esquerdo, do lado do coração, embora eu os ame muito, dizem não é certo, não é correto, pelo ambiente. E aí eu pergunto, e se você encontrasse, digo isso,
Porque viralizou na internet, embora depois foi comprovado que se tratava de um fake, um motel evangélico. Isso na cidade de Guarulhos. Alô, você ouvindo em 102.9 na Mais FM, em Guarulhos abriu um motel evangélico. Depois descobriu que era mentira, mas despertou a ideia em tantos outros empresários, principalmente na região do Goiás, que estão abrindo motéis evangélicos. Você tem que apresentar os documentos pessoais e a certidão de casamento. E aí, continua sendo pecado, o evangelista Maicon? Maravilha. Precisa entender o bastidor disso, como o irmão bem falou, né? Depois descobriram que é mentira. Eu nem tinha essa informação, nunca vi nada a respeito disso, né? Aqui, Olha que legal. Mas olha lá, suposto, né? Suposto. Juridicamente tá correto? Também tem que verificar. Só em minha defesa aqui, eu entendi o argumento do pastor Luciano, né? O debate não é sobre a legalidade do estabelecimento nem nada. Na verdade, eu trouxe só essa informação para a gente ter um pouco mais de material e também pensar a esse respeito, né? Se a gente for olharmos para tudo e entender se aquilo é regular ou não, ficaríamos loucos. Mas no caso do motel, é claro que é irregular. Então é assim, ó, quando você olha um motel numa área urbana, ele é irregular e ponto. Numa área urbana. Todos são. Por exemplo, aqui em São Paulo... Exemplo, assim, será que aquela igreja ou aquele lugar está irregular? A gente não sabe. Mas um motel na área urbana, o irmão é advogado, né? Isso. Pastor de advogado, ele pode falar melhor do que eu. Ele é irregular. E o que a gente tem visto acontecer, né? Por exemplo, imagina que o irmão mora num bairro bom, onde é super valorizado. Se abrir um motel, o preço do teu imóvel cai pela metade. A prostituição aumenta muito. Por exemplo, no motel que era do meu pai, que ele vendeu em 2022, a rua lateral era cheio de prostituta. Então imagina você chegando na sua casa com seu filho... Eu era pequeno, às vezes meu pai me levava para trabalhar com ele, eu era pequenininho ainda. Eu falava, pai, o que é aquilo? Então imagina o constrangimento que tem. Então assim, o que gera em volta desse ambiente urbano é terrível. É aumento de furto, é aumento de drogas, é a prostituição. Então é muita coisa que acontece. Então eu penso assim, como um cristão, vendo que isso causa, o que gera... Para quem mora perto daquela região, se eu frequento um lugar desse, eu não estou fomentando, de certa maneira, que aquilo continue aberto? Então, esse é o pensamento que eu tenho baseado no que eu vivi também. Tá. Porque eu via as reclamações e o tanto de denúncia que o meu pai, o sócio, recebia por causa do tipo de atividade que eles apresentavam ali. Então, como o pastor Jeremias falou, tudo se dá um jeito. Mas... Quando eu participo disso sendo cliente, eu estou fomentando aquilo. Então, é só por isso que eu toquei nesse assunto da irregularidade ou não, tá, pastor? Tá, não, vamos só estabelecer assim. Por exemplo, falando, até colocando um ponto final nesse ponto. Sim. Marginal Tietê em São Paulo. Tá repleto de motéis, onde você passa tudo ali. Irregular. Sim, tudo irregular. Área urbana. Tudo irregular. Área urbana. Somente tá permitido em rodovia. E pastor, tem uma rodovia famosa em São Paulo, não vou citar o nome até por uma questão de... Onde é conhecida pelos motéis, que é um do lado do outro. Jeremias, e a proibição, ela é clara. É por conta de que é um local de exploração sexual. Por isso que é proibido. É que a gente, olha quando falamos de exploração sexual, é que se a gente levar para isso, vamos estabelecer uma diferença aqui. Até para o lado de cá não ser prejudicado. Quando eu vou no centro da cidade de São Paulo, falei centro da cidade de São Paulo, não especifiquei o ponto. E lá tem um hotel que sabemos, tem um cafetão na porta, meia dúzia de prostitutas ali, e você passa na frente, o cafetão fala que custa 100, 200 reais, você paga, vai para um quarto, faz o que tem que fazer e sai. Isso é uma situação. A outra situação é o casal que está fazendo aniversário de casamento e vai a um motel que está em torno da Marginal Tietê. É uma outra situação. Mas, pois não, pode continuar. Perfeito, eu entendi. É que o que nós temos que pensar. Quando a gente debate nesse campo das ideias, a gente sempre quer justificar o fazer algo porque, olha comparado com isso. A gente sempre faz isso. Então, assim, mas a gente tem que entender que a atividade é a mesma. Porque, entenda só, pastor, qual é como foi criado aquilo, né? Qual que é a finalidade daquilo que é projetado no motel? É trazer o máximo de discrição. Por exemplo,
o pastor Luciano falou assim, eu frequentaria, eu entraria numa boa. Mas será que nós faríamos isso com a nossa esposa ao meio-dia, entraria de mão dada com ela, a pé num motel, por exemplo? A gente precisa pensar nisso. Porque talvez se alguém me visse entrando com a minha esposa, eu daria um bom testemunho, né? Nós pensamos em tudo isso. Tessalonicenses 5 e 22. Não é isso, meu irmão? Abster-se. Não é? Então, assim, nós precisamos olhar para como nós somos vistos. Então, por exemplo, num hotel, entraria de mão dada com a minha esposa? Tranquilamente, na recepção, sem carro. Mas, por exemplo, num motel, talvez não. Você vê que eu não tô sendo um legalista, um puritano, mas eu só tô falando de coisas que, naturalmente, eu tenho certeza que nenhum dessa mesa faria. Porque nós não gostaríamos de ser visto, por exemplo, entrando dessa maneira. O motel, ele é criado para ter uma descrição, tanto que as garagens são fechadas, ninguém vê o carro que tá parado lá, não existe um local onde as pessoas sentam para fazer uma refeição junta, não existe uma piscina, assim como no hotel, onde as famílias se encontram. Todo ele é projetado para uma descrição. Quando a gente fala, como o pastor Luciano falou sobre a intimidade, eu concordo com o pastor Jeremias quando fala que o sexo representa 10% do casamento, porque a intimidade não é na cama, é na mesa. Então, eu converso e aconselho também casais que estão com problemas no relacionamento, que me traz essa situação, mas quando existe um problema nessa intimidade sexual, o problema é maior. É muito maior do que isso. Mas se a gente for pra intimidade sexual, tem um peso muito grande. Tem um peso grande, porque... Então, eu digo pela vivência, assim, de encontrar assim. Tudo bem, a intimidade tá na mesa, na criação dos filhos, no dia a dia, na espera da esposa pro marido, um jantar. Mas a questão sexual, eu já atendi casos de o homem que não olha mais na cara da mulher ou não faz sexo com a mulher há mais de um ano. E vice-versa. É um problema mesmo. E a gente tá falando do ato sexual em si. E o adversário sabe disso isso e ele traz usa isso para destruir divórcio. Muito divórcio. Perfeito. Essa parte da sexualidade traz muito divórcio. Antes do divórcio do que ir ao motel? Eu concordo, só finalizando. Só finalizando a minha. Não, eu tenho que mas é bom. Só finalizando, eu não tô colocando como menos importante ou não secundário. Claro que a questão do sexo, além de ser um presente, é até uma obrigação, né? Apóstolo Paulo fala isso, a gente não deve se abster só por um período, né? Se tiver em jejum, oração e comunicar o parceiro, tá tudo bem, é bíblico. A questão é que quando chega nesse ponto é porque tem coisa para trás disso. Né, aconselhando casais, a gente vai entender. A intimidade, quando ela tá ruim na cama, isso já vem acontecendo algo atrás disso. Mas tudo bem, não vamos sair do tema. Vamos para a questão de precisa de uma intimidade a mais ou de um momento. Pastor Luciano, tem inúmeras opções. Por exemplo, o casal que tem 6 filhos e precisa de um momento a sós. Claro, uma casa pequena, imagina, um cômodo, como é que ele vai ter aquele momento com a esposa? A pergunta é, por que querer ir no motel? Por exemplo, o que o motel oferece que, por exemplo, um hotel simples como o Ibis não ofereceria? Porque se a gente for falar... valor? Então, mas não, o Ibis é mais barato que o motel. O Ibis, eu não sei. Então, assim, eu vou falar para vocês, assim, uma estada de... Eu falo com propriedade, porque meu pai foi dono de motel. Uma estadia ali de 4 ou 5 horas no motel, ele é mais caro, por exemplo, do que 24 horas no Hotel Ibis. A título de informação, Nani, por favor, você como produtora, levanta para mim o valor de uma estada no motel popular em São Paulo e de um hotel mais barato. Pode pesquisar. E aí o que acontece? Eu sempre digo assim, mas é errado. É claro que a gente precisa entender assim. Eu não posso condenar o que a Bíblia não condena. Eu não posso falar, se você for no motel, você tá pecando. Mas a Bíblia nos dá elementos suficientes para nós termos um bom discernimento. Então, o discernimento é esse. Não existe nenhuma outra alternativa. A alternativa é só um motel, porque lá as pessoas vão ter acesso a coisas que comumente não tem. No hotel não tem. Então, por exemplo, eu entro com a minha esposa no motel. A primeira coisa, ligou a televisão, não tá passando o jornal, tá passando um filme erótico. Aí você olha do lado, o que acontece? Tem todo um ambiente preparado para objetos sexuais, coisas que vão incitar o casal a uma prática que provavelmente eles não têm ali. Do lado da cama, estrategicamente, é colocado um frigobar onde tem bebidas alcoólicas. Então, a gente vai criando um ambiente e tendo acesso a coisas que dentro da sua casa você não tem. E aí o casal começa a se abrir para algum tipo de coisa, e como bem o pastor falou, né? Isso pode gerar um problema futuro. Mas
Vamos lá. Mas nesse caso, né? Tanto televisão quanto frigobar são coisas que eu abro e ligo dentro de casa. Se eu quiser também, eu vou para um ambiente desse, não é necessariamente tenho que consumir aquilo, né? Perfeito. É igual um restaurante, eu vou num restaurante, eu abro o cardápio, lá tem de tudo. Tudo que é tipo de bebida e comida, eu vou escolher aquilo que, né? Então, o ambiente, ele é um ambiente diferente de um hotel, né? É um ambiente que ele é propício para o casal ter essa intimidade. Tem uma hidromassagem, tem uma piscina que é privativa, tem um lugar onde eles vão tomar o café deles de forma privativa, que é diferente de um hotel. Às vezes o que o casal tá precisando é disso. Não é simplesmente de uma estadia. É um estímulo, é isso que eu tô entendendo. Essa coisa assim, de chegar num motel, tem uma cama diferente, um ambiente tem um romantizado, espelho no teto, uma música romântica. Pastor Jeremias. Mudar um pouco o ambiente. Talvez, claro, não acesso ao frigobar, a pegar uma garrafa de uísque. Vai mais muito além disso. Eu acho que o pastor foi feliz quando ele disse com relação a você ir de mão dada com a esposa no hotel e de mão dada com a esposa no motel. O ambiente é totalmente diferenciado. Tessalonicense diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Certo. Você encostou o carro lá, no motel. Alguém viu sua placa do seu carro, né? Alguém deu uma olhada e falou assim, acabei de ver passei na Marginal, tem um motel ali, passei de moto, vi o carro do pastor lá. Naquele dia, vamos dizer, o pastor foi com a esposa, que era aniversário, aquela coisa toda. Já causou tudo, aquele pânico, já causou escândalo. Então nós temos que fugir da aparência do mal. Eu entendo, pastor, da questão da intimidade e vejo que não é a questão nem um motel, mas o senhor está brigando mais pela questão do espaço da intimidade com o casal, que eu acho isso extremamente válido. E nós estamos focando aqui no local. Então são duas coisas aqui. A intimidade nós defendemos, e isso tem que ter mesmo, inclusive é bíblico, inclusive o maior índice de divórcio hoje, no escritório, quando divórcio. Questão financeira, que pesa, que pesa muito, questão financeira. Hoje está sendo o primeiro. Está sendo a primeira questão financeira. Questão financeira. Você fala como advogado? Como advogado, estou falando como advogado. Quando você faz o divórcio, perdão. Divórcio. É questão financeira hoje. Hoje, questão financeira. E a questão sexual. Sim. São as duas, sempre esteve nesse patamar. Depois vai a questão de briga, higiene, incompatibilidade, família, enfim, aquela coisa toda. Mas são os três. Mas na questão de intimidade, eu creio que é necessário. Casou, tem que ter, inclusive, é uma obrigação bíblica. É obrigação bíblica. E até no direito também. Se você casar e não tiver uma relação, você pode chegar lá e anular o casamento. Não tenho. Não, casei e não tenho uma vida sexual, pode rever seu direito. Agora, a questão como cristão, que nós devemos dar exemplo. Tem festa que nós não podemos ir. Tem locais que nós não podemos ir. Justamente porque nós somos exemplos, somos luz. Então, a partir do momento que eu tenho condições... que eu não tenho condições de entrar num motel de mão dada com a minha esposa, todo mundo sabendo, o pastor está indo ali, está passando uns dias com alguém, eu começo a me preocupar qual o tipo de mensagem que eu estou passando para a sociedade. Porque, de uma certa forma, nós somos luz. E nós somos diferenciados mesmo. Não tem como, uma hora mais cedo ou mais tarde, nós vamos ser cobrados pelos nossos exemplos. E, às vezes, somos até julgados por questões do jeito de se vestir, do jeito de se falar. E quanto mais nos lugares onde nós vamos. Mas eu acho tão complicado, pastor. Eu acho tão complicado. Eu falo como pastor. Sim. Porque eu sou observado como os senhores também são, todos nós somos. O que abre até um parênteses aqui. Pode, o senhor vai falar. Tem uma diferença no julgamento quando as pessoas olham para nós. E para os outros. E para a igreja. Não que não somos igreja, mas todo mundo pode ir no motel, vai um crente, todo mundo, você entendeu? O pastor, ele de fato, ele é mais julgado do que o rebanho. Isso é fato. Pois não, pastor. Então, porque as pessoas, de fato, elas chocam, né? Porque o pastor tem tatuagem, porque usa bermuda, porque eu tô com a camisa do meu time de futebol que eu gosto. Então as pessoas, elas olham e elas escandalizam mesmo. Mas até que ponto eu me privo de ter uma vida que é saudável, que eu não estou pecando, porque eu tô com a minha esposa, né?
até que ponto vale a pena eu me privar de ter essa vida porque as pessoas estão olhando e olhando com esse olhar de julgamento? Até que O ponto? senhor já foi confrontado do tipo, eu defendo a ida ao motel, e algum fiel do seu rebanho, ou visitante, ou alguém que estivesse no culto, ou de repente durante uma preleção, o senhor citou um exemplo, alguém já confrontou dizendo, pastor, o senhor está errado. Olha, o que aconteceu, pastor, esse tema aqui, um tema muito parecido com esse, eu já debati numa outra ocasião. Esse mesmo tema aqui. E eu me posicionei da forma que eu estou dizendo agora, que eu não vejo o problema, né? E eu tive pessoas da minha própria comunidade que disseram, não, pastor, mas eu penso diferente. Eu falei, mas tá tudo bem. Tá certo. Se você não quiser ir, você não precisa ir. E na verdade eu não estou incentivando ninguém a ir. O que eu estou dizendo é que se um membro chega para mim dizendo, pastor, esse final de semana aconteceu isso, eu fui com a minha esposa e tal, eu particularmente não vejo problema. Eu não vejo problema. Porque estava com a sua esposa, estava no seu momento de intimidade, eu não vejo problema. Eu preciso fazer um intervalo, mas antes eu quero deixar algumas perguntas no ar. Eu quero trazer os valores que a Elaine já levantou aqui para mim, de quanto custa um hotel, quanto custa um hotel. Algumas perguntas também de ouvintes eu quero fazer para os convidados. E também dizer, e aí, se eu montar um motel evangélico? Não vou montar, é um exemplo apenas. Jeremias, pastor Heraldo, pelo amor de Deus. Sou pastor e o meu líder deve estar ouvindo. Jeremias. Mas é ilegal, é ilegal. E se o motel for evangélico? Basta colocar no TikTok, isso viraliza e todo mundo fica sabendo. Olha, lá no motel evangélico, lá não. Lá só entra se for casado. Muda-se então o ambiente. Jeremias, tem lugares que o povo falsifica a certidão de casamento. Não, aí... Então, Jeremias, nesse motel evangélico vão falsificar também. Mas tem que apresentar. Vão falsificar. Mas vai apresentar uma certidão falsificada, Jeremias. Isso não inventa isso, Jeremias. Eu acho que essa coisa de motel evangélico é uma questão de nomenclatura. Tem muita gente dentro de hotel fazendo muita coisa errada. E tem muita gente que às vezes vai para motel realmente com a única e simples vontade de amar a sua esposa e de passar um momento. Eu não estou dizendo que sou a favor ou contra, até porque eu não sou debatedor, ouvinte. Mas você está na Mais FM. Aliás, não debate mais. O slogan da rádio essa rádio é demais. E você pode espalhar para o vizinho da direita, da esquerda, para a família toda. Ô, seu Rafael, talentoso operador de áudio. Vai um rápido intervalo, é o tempo de colocar uma água, um cafezinho para os convidados. A gente volta, o assunto está esquentando e vamos até o meio-dia. Daqui a pouco tem mais debate. Você sintoniza a Rede Mais FM. Rancharia Presidente Prudente, região ZYE 323, 107,7. Em Frutal para a região de Barretos, ZYN 309, 91,9 FM. São Paulo capital, ZYN 934, 102,9. Para mais de 300 municípios. Você ligado na Rede Mais FM. Mais de Deus na sua vida. 102,9 Mais FM. Temas atuais. Fé e conhecimento em um só lugar. Fique ligado. Debate Mais. Das 10 ao meio-dia. Só aqui. Na Rádio Mais FM. O debate que vai surpreender você. Mais debate, mais palavra, mais sabedoria. Mais FM. Prepare-se para viver dias de avivamento, comunhão e transformação. De 1º a 4 de março, acontece o Congresso de Jovens Umadesp 2025, na Avenida Celso Garcia, 560 Brás. Serão 4 dias com muito louvor, palavra e a presença poderosa de Deus. Com o tema Renúncia, jovens escolhem estar na presença de Deus, enquanto o mundo busca seus prazeres. Teremos convidados especiais e uma programação que vai impactar sua vida. Não fique de fora. Convide seus amigos e venha fazer parte da geração que vai fazer a diferença. Congresso Umadesp 2025. Mais do que um evento, um encontro com Deus.
A rádio que vai tocar o seu coração também está no Instagram. Quer ficar por dentro das novidades, bastidores e conteúdos exclusivos? Então siga agora, @MaisFM102.9 no Instagram. Tem louvor, tem sorteio e tem mais da presença de Deus. Corre lá, é @MaisFM102.9. Siga, curta, compartilhe e faça parte dessa família. É hora de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos colocar diante do Teu altar os adolescentes e os jovens. Sabemos, ó Deus, que é uma fase de escolhas e de decisões que decidem o futuro. Mas, Pai, que em todo tempo, Senhor, eles sejam guiados pelo Teu Espírito Santo. Livra-os do mal, livra-os das más companhias e que em todo tempo, Senhor, a Tua mão de poder seja estendida sobre eles. Em o nome de Jesus. Amém. Os maiores cantores e os maiores pregadores, todos declarando: eu faço parte da Mais FM. Olá, queridos, aqui é o pastor Eliseu Rodrigues, passando para informar que eu também sou o Mais FM. Sintonize 102.9. E agora só falta você. Sintonize e também faça parte dessa família. Mais FM 102,9. A rádio que é demais. Rádio Mais FM. Mais 102,9. Aqui você ouve os maiores sucessos da música gospel. Mensagens da Palavra de Deus, com o Bispo Samuel Ferreira. Muito mais é demais. Rádio Mais, muito mais é demais. Voltamos a apresentar Debate Mais. Ao vivo, na Rádio Mais FM em 102.9. Você já segue no Instagram, @MaisFM 1029. Tem erro. @MaisFM 1029. Hoje essa rádio tem YouTube, um baita canal no YouTube. youtube.com/MaisFM 1029. Gerei o WhatsApp. Olha, gente, congestionou. Tamanha foi a quantidade de opiniões. Mas logo, logo vem um número novo e você não pode perder. Espalhe pro amigo, o rádio vai de boca em boca, é dia a dia, tem aquela vizinha. Ó, você já ligou na 102.9, tem cada programa, é um mais lindo que o outro. Desde as primeiras horas da manhã, bem informado, programa de esporte, programa de humor, programa de entretenimento, debates quentíssimos, como este daqui que está acontecendo. E hoje eu estou tendo a honra de apresentá-lo. E aí, o casal cristão. Eu estava conversando aqui durante o intervalo. Eu, enquanto pastor, já recebi alguns testemunhos. Quer dizer, bate-papo no gabinete pastoral de um casamento. É lógico que eu não vou declinar o nome e nem a igreja em que estive e isso aconteceu. A pergunta do debate hoje é: casal cristão pode frequentar motel? De maneira objetiva. Você talvez em casa concorde e talvez na igreja diga: não, Deus me livre, com medo do julgamento do próximo. Mas se você que está aí me ouvindo, ou quem sabe me assistindo em qualquer lugar do país, talvez no mais íntimo do teu ser você diga: poxa, se o meu marido me convidasse para um motel, seria a maior demonstração de que ele ainda me deseja, de que ele ainda me quer. Será que talvez não falte isso no seu casamento? Ah não, Gerê, amor não tem nada a ver com ir ao motel ou deixar de ir ao motel. Meu marido não me procura mais porque ele não mais me deseja. Ou será que é você que não dá mais atenção que o marido merece? O pastor Heraldo, que é um dos debatedores, enquanto advogado, falou: olha, a segunda maior razão de separação é a vida sexual. E tenho certeza que não é pelo excesso, é pela falta. E é isso, pastor Heraldo? Perfeito. Não é pelo excesso. Não, ninguém vai separar. Olha, eu tô me separando, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Meu marido quer sexo de manhã, de tarde e de noite. Aonde tem esse casal? Aí tá vendo? E um advogado falando, um pastor falando. Mas também já recebi casos, obrigado Elaine pela gentileza de sempre, de pessoas que disseram: pastor, a minha vida mudou no dia em que eu fui no motel e redescobri os prazeres da vida 2. Continue, você pode mandar a tua pergunta no direct do Instagram. Elaine daqui a pouquinho passa para mim as perguntas, @MaisFM 1029, @MaisFM 1029 é o nosso Instagram.
Só para voltar com o assunto aos senhores, valores de motéis. Em São Paulo, mais barato, isso é uma pesquisa de produção que eu pedi de imediato, R$ 99,00 é o mais barato. Não sei o período do motel, 2, 3 horas. Teu pai que já foi dono de motel. Tem até de 1 hora, pastor. De 1 hora. R$ 99,00 é o motel mais barato. Hotéis em São Paulo, o mais barato, são vários valores levantados aqui. O mais barato, R$ 201,00. Para aniversário de casamento. Tem Ibiza 140 aí. Tem Ibiza 140 na Paulista. Alô, Ibiza, aí, ó. Ficou o merchan Aí, ó. gratuito. Desculpa, já. Como o Braz Coloca recebe? a gente aqui, né? Como o Braz recebe um montão de pregadores que fica lá, a gente já faz a pergunta. Já chamou um public post aí. É public post. Eu sou das antigas, não, agora é public post. A Bíblia não menciona a palavra motel. Pastor Luciano, quero começar pelo senhor. Certo. E aí? Bom, pastor, a questão que a pergunta, a gente não foge dela. O cristão pode ir no motel? Qual é o problema? Eu não vejo problema, né? Eu tenho defendido desde o começo que o motel ele acaba sendo uma alternativa, principalmente, não é que é apenas para casais que não conseguem ter uma privacidade, mas serve principalmente para esses casais que têm dificuldade no seu espaço, na sua casa, de ter essa intimidade. Mas não significa também que um casal que consiga ter essa intimidade também não possa ir celebrar uma data com a sua esposa, ter um lugar onde possa despertar essa questão da sexualidade, que tem sido um problema em muitos casamentos. Muitos casais estão divorciando por conta disso. Às vezes começa ali uma conversa no trabalho e de repente desperta uma curiosidade e a pessoa fala, poxa, mas eu nunca tive isso na minha casa, tanto o homem quanto a mulher. E aí começam a existir os problemas. Então eu penso que para muitos acaba sendo uma ótima alternativa para trazer saúde para o casal. Pastor Heraldo, vamos lá, vou fazer essa pergunta aos dois, uma vez que os dois condenam a ida ao motel. Eu tenho que fazer com muito cuidado para que o ouvinte entenda. Existe um tabu muito grande falar sobre sexo na igreja. É fato isso. Com exceção de 1 ou 2 pregadores aí que estão em voga, que falam sobre o assunto abertamente, a gente tem muita dificuldade. E tem mesmo, o pastor tem dificuldade, às vezes, numa mensagem de dizer, gente, o sexo não é pecado. O estímulo que o motel traz, às vezes até para que o homem e a mulher se reinventem na intimidade, na cama. Eu não estou dizendo que entre 4 paredes vale tudo. Vamos lá, estou fazendo a pergunta com muito cuidado, para o ouvinte não se escandalizar. Mas, de repente, a ida ao motel, e isso não vai despertar algo novo que a mulher gosta muito que seja feito, ou o homem goste muito que seja feito. Isso não acaba salvando a vida sexual, por consequência, o casamento. Vocês entenderam a pergunta? Eu estou fazendo de uma maneira bem leve e tranquila. Pastor Heraldo. Pode salvar o casamento, mas essa descoberta, essa coisa nova, esse despertar, esse estímulo, precisa ser no motel? Pode ser em outro local. Ó, Jeremias, claro, guardando as devidas proporções, conforme o pastor Luciano falou, de local onde a casa tem 5, 6 pessoas. Mas esse estímulo, essa coisa nova, pode-se buscar o casal até mesmo dentro de casa. Tem a pia, tem a cozinha, tem o quarto, tem o guarda-roupa. Dá, Jerepacha, esse estímulo até no quintal de casa, Jeremias. A pia já é um lugar diferente. Até no quintal de casa. A pia já é um lugar diferente. A pia do banheiro, então, pra que tem que ser no motel pra buscar esse estímulo? Pode ser dentro de casa, na rede. Pode ser lá em casa, põe uma rede. Mas você tem espaço. Põe um colchão no chão. Põe esses meninos pra casa da tia, da avó. Leva lá pra casa da sogra. Por que eu tenho que ir no motel, Gerê? Um lugar, um ambiente terrível. Ver meu
carro entrar lá, eu vou buscar esse estímulo em cima do telhado, sei lá. Deixa eu dizer. Tá bom, se o problema é o carro, você vai de Uber, todo isso filmado, pronto, ninguém vai ver. Busca dentro do carro, Jeremias, vai dentro do carro, busca esse estímulo dentro do carro. Pega a estrada, bandeirando, vai embora. À noite, meia-noite, faz do carro ambiente pra trazer estímulo. No carro vale. Sabe por quê? Não pode ser pego, né? Não pode. É isso aí. Senão liga por mão, né? Liga por mão pra... Exato. Por que acontece, Jeremias? O maior problema... Eu vou entrar no motel evangélico. Fica dando ideia, pastor. Eu vou ter olhado, eu vou bater. Vai trazer problema depois. Porque, pastor Luciano, ele falou uma coisa que é importante. Já que é para o estímulo, se busca o estímulo, a criatividade do casal, busca o estímulo. Mas o ambiente proporciona. O ambiente proporciona. E o ambiente pode ser numa fazenda, numa chácara, pode ser no Ibis, pode ser... Nós estamos dizendo ambiente do motel, porque o motel... Esquece o Ibis, irmão, porque aí vai dar, isso vai dar merchan, eu vou levar uma multa por isso. Depois a fatura vem pra mim. Então vai, presta atenção. O que acontece? Nós estamos falando do motel, a questão do ambiente. Aí nós vamos entrar no outro assunto, que talvez pode ser um outro debate, o ambiente espiritual. Jeremias, a partir do momento que aquele local, ele é constituído para essa finalidade, que é uma finalidade onde tem prostituição, onde tem... eu tenho casos de pessoas, caso policial mesmo, de crianças serem levadas para esse local. Tá aqui, ele foi dono de motel, muitos crimes já aconteceu. Eu não fui, não. Meu pai. Seu pai. Muitos crimes já aconteceram nesse local. A intimidade é válida, o estímulo, como você falou, é válido. Mas por que tem que ser no motel? Vou contar um caso aqui de um amigo meu que foi no motel. E quando chegou lá, ele passou o tempo todinho apagando e acendendo as luzinhas e não fez nada. Que estímulo que ele teve lá? É luz de baixo, luz de cima, luz de baixo. Aí perdeu tudo, você entendeu? Então o que acontece? É do amigo meu, viu, gente? Presta atenção. Aí, é de um amigo seu, mas ninguém falou outra coisa. Você tá se justificando. Do amigo. Você entendeu? Então o que acontece? Vai buscar o estímulo, se for, Jeremias, tem que criar a criatividade em casa, em outro local. Mas, brincadeira à parte, isso é uma coisa que nós devemos discutir sempre. A intimidade do casal hoje está sendo um dos fatores principais para a destruição de casamento. Jeremias, parabéns pela condução do jeito que você está levando aqui o debate aos pastores, porque eu creio que vai despertar também nos nossos ouvintes essa responsabilidade do esposo, responsabilidade da esposa, para que entendam que a vida sexual não é algo qualquer, é algo fundamental, é algo de grande importância para o casamento, para a família e para a igreja, do modo geral. Porque Satanás, ele não destrói a igreja. Não destrói a igreja. Ele destrói a família para poder chegar na igreja. A igreja está blindada. Agora a família fala assim, por que eu vou lá na igreja? Não vou na igreja, vou começar em casa. Vou começar na família. Porque se eu destruir a família, eu destruo naturalmente a igreja. E uma das brechas que Satanás tem utilizado é a parte sexual, Jeremias. Tem sido... Porque na verdade, nós falamos parte sexual, mas é tudo um conjunto, né? Às vezes, pode ser que tenha alguém ouvindo ou assistindo a gente que são casais que eles nunca fizeram uma surpresa pro outro, né? Nunca fizeram algo para despertar o desejo no outro, para que isso fosse aflorado. Então, por muito tempo, a igreja sempre acreditou que a sexualidade tinha que ser aquele negócio opaco, sem graça, né? Que negócio ali só para reprodução de fato. Quando, na verdade, a sexualidade ela é uma bênção. Uma bênção. É uma bênção para o casal. E um casal que é saudável sexualmente, todas as outras áreas, elas tendem também a ser saudável. Então a pessoa, ela é saudável sexualmente, é um casal que, nesse sentido, eles se completam, é um casal que eles vão ter forças para ir para a igreja juntos, é um casal que eles vão orar juntos, que eles vão construir uma espiritualidade juntos. Aí sim. Por quê? Porque não tem brecha na sexualidade. Então nós falamos e damos ênfase a isso, porque a partir daí, tantas outras coisas podem desencadear no casamento, pode destruir um casamento. E às vezes nós estamos aqui citando um motel como tema do debate, mas de repente é nessa ida que acontece a cura, que o casal se reconecta. Existem casais que estão casados há muitos anos e eles não estão mais conectados. Não tenha dúvidas. Ô Jeremias, eles estão juntos por causa da opinião,
Porque o que a igreja vai dizer, o que a mãe vai falar, o que o pai vai dizer, mas eles não estão mais conectados. E a sexualidade tem criado essas barreiras. Então, às vezes, uma ida, que esse casal vai no motel e tem uma noite agradável, os dois juntos ali, a partir dali tem cura, tem restauração. E eu acredito que esse programa ajuda, né? Pode ser que muitas pessoas estão criticando, falando acerca da minha opinião, mas não tem problema. Não, mas é natural. Eu sei que tem casais, Jeremias, que vão curar. Eu sei que tem casais que hoje terão uma noite de cura, de bênção. Por quê? Porque entenderam que não tem problema, que eles precisam estar conectados. E às vezes essa conexão vai acontecer. Não numa casa, não num carro, não em cima do telhado, mas dentro de um motel. Eu quero pedir para o senhor daqui a pouco uma base bíblica sobre a importância do sexo no casamento e como é defendido por Deus. Agora, eu tenho perguntas para fazer. Antes, o evangelista Maicon, deixa eu lhe dizer uma coisa. É sério mesmo. Agora, a gente falou aí do motel evangélico, né? É lógico que eu estava aqui brincando. Vamos montar... Mas suponhamos... Ele gosta, né? Ele é terrível. Não é que gosta, é que eu preciso explorar todos os aspectos do assunto. Suponhamos que exista um motel evangélico. Suponhamos, não estou dizendo que exista, não estou dizendo que eu vou abrir, mas suponhamos que exista um motel evangélico, onde só entra o homem casado e na portaria ele precisa apresentar os documentos, a certidão de casamento. E você tem certeza, isso é uma certeza que está em você, que lá não tem um homem com amante, não tem um homem com a prostituta ou vice-versa. Não, é só casais. Aí dá pra ir? Eu acho que não haveria problema se tivesse dentro dessa condição, porque... Tá vendo como é que não é o lugar? Então, mas entenda. Mas aí seria preparado para um ambiente, preparado para um ambiente de receber casais casados. Sairia fora de toda essa... De tudo isso que cerca o que é hoje. Então, talvez nem chamaria motel. Chamaria um motel. Não, mas se fosse motel. Motel então, evangélico. Então, porque assim, vai mudar toda a característica do que é um motel. Vai ser um local de encontro de casal. Então não vai ser um motel. Porque o motel não é isso. Porque o motel é um mix de coisas. Tem isso, mas também eu sei que tem um adultério. Também sei que tem um homem que pegou a prostituta e vai pro motel. Exato. Mas se fosse só casa... Seria... Ainda que não seja cristão. O casal professa de uma fé diferente. Mas eles são casados no papel, perante a lei, na igreja católica, diante do padre, mas é um casal. Você configurou uma situação. Que o que acontece... Mas aí resolveu, não é o local. Mas pastor, então, mas sabe por quê? Mas ainda continua sendo, sabe por quê? Porque assim, Ele configurou o local. Entenda uma coisa, você mudou a forma de ser o que é o motel hoje. Você colocou numa outra figura. Porque assim, o que... a pergunta que... Né, a colocação que eu fiz com o pastor Luciano é assim, Por que o casal quer ir no motel? O que ele quer ver lá? O que é que ele quer ter acesso lá? A primeira coisa que a pessoa precisa se perguntar é o porquê o motel. Porque aí as justificações serão muitas. Não, porque lá um local preparado para isso, aí temos outras condições, temos outros lugares que também são preparados para isso. Por exemplo, se o pastor ou alguém quiser passar uma noite romântica, você vai ligar no hotel, vai fazer um pedido, eles vão colocar pétalas de rosa na cama, vão esticar o lençol da cor que você quer. Eles preparam para um casal, casamento aniversário de casamento da minha esposa, eu quero fazer algo diferente. Você vai fazer uma lista de desejos, ele vai colocar lá para você. Quando eu falo de motel, é assim, vamos pensar, o irmão falou que não vai entrar nessa área espiritual, mas eu acho que é interessante a gente falar. Pensa assim, que você tá entrando num hotel, um hotel. Tá. E aí você chega lá e tem uma fila lá pra entrar, tal. Você chegou no horário, chega alguém pra você e diz assim, pastor, Jeremias, espera um pouquinho aqui com a sua esposa, porque vai demorar um pouquinho pra liberar o quarto, porque acabou de acontecer um assassinato lá dentro. Você deitaria naquela cama? Não, aí não. Não, só construindo. É que aí você foi o extremo. Então, não, mas eu tenho que ser extremista também, mas vamos lá. Mas eu vou construir. Quando eu sei, então, que se acontecer um crime ali, tô limpando sangue, eu tô deixando tudo em ordem, mas eu vou deixar tudo em ordem pra você e pra sua esposa. Provavelmente nenhum dessa mesa aqui deitaria nessa cama, sabendo que ali aconteceu um crime. Agora eu te pergunto,
Quantos sepulcros foram abertos numa cama de motel? Quantos casamentos foram encerrados naquele local? Quantos abortos foram feitos? E eu falo com propriedade porque eu sei quantas noites o telefone tocou de madrugada na minha casa, recepcionista ligando pro meu pai, vem pra cá porque tem uma pessoa aqui que tá convulsionando aqui com drogas. Vem pra cá porque nós achamos um feto no banheiro. Meu Deus. Então, assim, eu tenho histórias pra contar que a gente vai, talvez, horrorize muitas pessoas que estão assistindo. Então, é assim, quantas vezes tocou o telefone do meu pai, eu no escritório com ele, escuta, você é o dono do motel? Ei, eu tô achando que a minha esposa tá me traindo. Você pode olhar na sua lista aí se a fulana de tal hora tava aí? E meu pai olhar, ver que a mulher tava lá e falar assim, não, ela não esteve aqui. Mas a mulher tava. Para evitar até um assassinato, vai saber aonde chega isso. Então é um ambiente terrível. Quando a gente fala, eu concordo com o irmão também, não creio nesse demônio territorial, mas que existe uma atmosfera péssima nesse local, ela existe. Porque tudo que é preparado não é para coisa lícita, é pro ilícito. O motel, ele não é para receber um casal. Desse jeito que ele configurou. Não é para receber, não é para receber um casal casado. Mas se fosse desse jeito, mudaria. Então, se fosse desse jeito, não seria motel. Eu ainda bato nessa tecla. Ele seria outro o motel nome. Americano. Seria um motel americano. Mudou só a cultura, ok? Então, mudou a cultura. Seria um motel americano. É que o motel americano, ele não tem o que o nosso, o brasileiro tem lá, é uma cama com um chuveiro. Porque você sabe o que significa motel? Vocês sabem ou não? É a junção de duas palavras. Motor, né, em inglês, e hotel. Então juntaram as duas palavras e saiu motel. Por quê? Porque eram os viajantes. As pessoas que estavam de carro paravam somente para dormir. Né? A função do motel era que as pessoas passassem, tivessem uma hospedagem rápida e barata para continuar a viagem. Nos Estados Unidos é assim. Até hoje. Até hoje. Só recentemente eu estive lá, eu isso, não não tem é? nenhum assim. Você foi no motel lá? Lá, na beira da estrada, viajando, a gente teve que parar nos lugares, do jeito que ele acabou de falar. Aí você parou no motel. Exato, é verdade. Não, você mas foi no motel. O problema do motel é brasileiro. Não. Nos Estados Unidos lá mesmo. É outra configuração. E lá é outra configuração, do jeito que ele falou. É uma cama e um local próprio, tomar banho, só isso. Mas tem o nome... Tem o nome de motel, mas é exatamente isso. O pastor Heraldo acaba de confessar, foi ao motel nos Estados Unidos. Headline. Tem muito. Vai virar um corte isso aí. Virou. Já virou um corte. Pastor Heraldo. Meu Deus. Pastor Heraldo. Como é que tá a audiência, gente? Como é que tá a audiência? Tá alta a audiência aí, é o Jeremias que tá provocando isso. Pastor Heraldo de Itapira confessa, ele foi ao motel nos Estados Unidos. Tá repreendido. Vamos lá. Nossa, tem um monte de pergunta e vai incendiar aqui, senhores. Jaqueline do Tatuapé. Gente, vocês estão ouvindo a Mais FM 102.9. Ô, Gerê, não tem aplicativo? Estão mandando fazer um aplicativo. Vai falar, vai ter recurso, vai ter um montão, pedido de oração, vai ter um montão de coisas. Fique atento que na programação será dito, explicado. Você pode nos ouvir pela internet. Como é que faz para a pessoa nos ouvir pela internet que não está pelo YouTube, Elaine? Entra naquele aplicativo... Rafael, como é que faz? A pessoa que está ouvindo pela internet, mas não está no carro, no rádio e também não está no YouTube. Pela internet, ela tem site a rádio. Como é que é o site da rádio? Pode falar que eu ouço. maisfm.com.br. Pronto, maisfm.com.br. Aí ele dá para ouvir lá também, né? maisfm.com.br. maisfm.com.br. Jaqueline do Tatuapé. Eu não sei se podia falar, tudo bem? Pode falar o nome, tá? Quando não puder, você fala, porque eu uso um pseudônimo, não menciono. Amigos pastores, a paz do Senhor. O meu pastor prega que é pecado e não podemos ir. Porém, já sei que ele vai com a esposa. Mas como vai eu sei? Vai pegar fogo esse programa. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos tá liberado. Tá liberado nos Estados Unidos. Trabalho, aí vem agora a parte. Trabalho na recepção do local. Ela trabalha. Devo falar com ele? Eita, que eu não queria pegar esse B.O. O B.O. tá na mesa, senhores. Quem vai, quem pega. Então, Jeremias, o que acontece muito é essa hipocrisia. Desculpa, mas isso é uma hipocrisia. Eu tô aqui dizendo pros membros da minha igreja que isso não pode, que não faça. Eu tô aqui pregando na rádio. Desliga a câmera, desliga o microfone, eu tô lá. Então, assim, eu vejo muito como hipocrisia.
E nas igrejas isso sempre existiu e Jesus sempre combateu isso, essa questão da hipocrisia. Então eu acho o seguinte, se você está com um problema no seu casamento, se você precisa ter intimidade, existe um lugar que você pode ir para estar à vontade com a tua esposa, com o teu esposo, faça isso, é o teu casamento. E às vezes a pessoa perde o casamento simplesmente porque ela não teve a iniciativa de preparar um momento para estar a sós com seu esposo ou com a sua esposa. Bárbara da Vila Iara. Essa aqui é boa e essa aqui eu vou jogar pro lado de cá. Se um casal cristão se sente confortável indo ao motel, mas a igreja reprova, o que deve prevalecer? A consciência individual ou a cultura da igreja? Pastor Heraldo. Bom, primeiro a pessoa, ela não vai ser disciplinada nem excluída por lá. Está indo com o esposo e tudo. A orientação pastoral nossa é não ir por conta do ambiente, que ela procure um outro local para que assim possa ter a sua intimidade com o seu esposo. Pronto. Respondido. Não vai ser disciplinada nem excluída, não vai ser excomungada. A gente tem como pastor uma orientação e no meu ponto de vista pastoral é o que eu já coloquei aqui. Fugir da aparência do mal, o ambiente. Tem outros locais que dá para ter esse estímulo, para ter essa intimidade, preservar exatamente, cuidar da vida, da intimidade do casal é extremamente importante. Eu só não aconselho ir num local aonde que a sua constituição juridicamente já está burlando a lei e o local em si é todo configurado para uma promiscuidade, para prostituição. E aí tem os relatos bíblicos aqui, que o leito sem mácula, tem fugir da aparência do mal, não conformeis com esse mundo, transformar. Tem um monte de diversos versículos que a gente sempre vai estar orientando os membros a ter um bom testemunho, a ter um exemplo. Agora eu vou até aproveitar a oportunidade e falar. Ela deve procurar preservar, sim, a sua intimidade e investir nisso. Uma pergunta para o senhor é pastor assembleano como eu. Bora. Somos pastores da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Com muito orgulho. Temos o mesmo pastor e líder, Bispo Samuel Ferreira. E aí vem o teu líder de obreiro, o teu regente da orquestra, o teu líder de louvor, fala, pastor, eu fui no motel, tenho ido ao motel com a minha esposa. Sim, sim. Você disciplinaria ou não? Jeremias, de novo, a mesma pergunta. Não disciplinaria, porque eu tenho uma orientação pastoral. Pastor não tem como mandar em ninguém. Pastor orienta. Claro. Orienta. Agora, nós temos as questões relacionadas ao que ele poderia ser suspenso, disciplinado, que não é esse caso. Se ele está indo lá, é com a esposa dele. É com a esposa dele? Com a esposa. Com a esposa? Não seria. Porém, como pastor, eu iria justamente aconselhar, orientar para que ele pudesse procurar um outro local. Mas ele não iria ser disciplinado, não. Excluído, não. Valéria de Osasco. Eu e meu esposo moramos com familiares, não temos privacidade nenhuma. Olha aí. A morar na casa de família é um problema, hein? Já morei em casa de família de favor, é terrível. Você fica deslocado até para jantar. Eu e meu esposo não temos privacidade e podemos recorrer ao motel sem culpa. Pronto. Pelo amor de Deus, Gerê, nos ajude. Valéria de Osasco. E aí, o evangelista? Então, é o que nós estávamos falando agora. Exemplo clássico, hein? Exemplo. É um exemplo do que a gente está falando. Na verdade, eu aconselharia, se isso viesse até mim, que procurasse uma outra alternativa a não ser um motel. O pastor Luciano defende essa condição de que num problema de intimidade como esse tá caso, muito claro aí, né? Ele pode salvar um casamento, mas ele também pode levar à ruína. A chance é 50% para sim, 50% para não. Haja visto que nós, quando temos acesso a coisas que comumente não temos, pode nos levar ao pecado. Então, assim, a ida ao motel não é pecado, mas pode, sem cautela, fazer o casal pecar. Que conselho você daria? Porque uma pergunta como essa vem do Josivaldo de Osasco. Perfeito. Se um casal cristão mora com a sogra, senti aqui que deve... Bom, perfeito. E não tem privacidade, ir ao motel é pecado? Então, é assim, ele não é pecado porque a Bíblia não condena, mas pode levar a pecar. É isso que eu tô dizendo, eu não tô ficando em cima do muro, eu só tô dizendo que a Bíblia fala. É pecado? Não é Bíblia, não tá dizendo... Nós não temos nada biblicamente para falar é pecado, mas pode conduzir o casal ao pecado. Então eu penso que a Bíblia nos orienta o quê? A fugir da aparência do mal. Então, por que me colocaria numa condição dessa? Por exemplo, Efésios 5, não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão.
Mas agora tem a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. E o 15. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Isso vem da sabedoria. A maturidade cristã faz com que a gente haja de certas maneiras. Então, aconselharia, busque uma outra alternativa a não ser um motel. Acho um ambiente extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Mas não condena. Nós não podemos condenar. Olha que interessante, Jeremias. No momento que se abriu a opinião do ouvinte e que os casos práticos começaram a chegar, tá aí. É exatamente isso, né? O casal que tá buscando, de repente, a alternativa de ir pro motel, não é em questão de promiscuidade, não. Grande parte, né, do nosso público cristão, que tem essa dúvida, é exatamente por conta desse problema. De morar com sogra, de morar com filhos no mesmo cômodo, né? Quando a gente abre o microfone, a gente começa a ouvir. Exatamente o que nós estamos falando. Mas essa não é a maioria, pastor. Se você fizer essa questão, então, assim, ó, traz como estatística, aquelas pessoas que nos procuram com essa dúvida, a maioria não tem esse estilo de vida como essa pessoa. Ele só tá querendo saber se ele pode se abrir para uma nova experiência. Não, esse caso não é comum. Porque sabe o que acontece? Vamos ser claro. É assim, ó, um casal que mora de favor. Tá morando junto com a sogra. O que é muito comum. Mas que tem um ambiente pequeno. Vamos falar de um motel, custa caro. Então, assim, a gente entende que a situação da família financeira... Ó, a situação da família... Não pode ir no hotel, pastor? É que não tem o mesmo clima. Então, eu falei. Mas é uma eu acho também, eu concordo com o pastor. O clima quem faz é o casal. Porque assim, é o motel e o local. Uma pessoa que não tem um quarto privativo... Se ela entrar num lugar onde tem um colchão no chão, já se torna privativo. É assim, eu sou muito é que a questão é um motel. Então, mas a questão não é só intimidade. A questão não é só intimidade. É o quê? A questão é você ter o seu momento ali, onde você vai ter o ambiente, onde você vai ter o clima. Mas precisa ser um motel? Porque assim, eu poderia falar pra pessoa, você quer ter intimidade? Vai para um canto da tua casa isolado, que ninguém vai estar lá. Só que a questão não é só isso. Nós estamos falando de um casal que às vezes está há 15, 20 anos casados e nunca tiveram uma noite especial. Então não é o local, pastor. Então não é o local. O problema aí é a questão de intimidade da pessoa. É o que eu sempre digo. Mas eu defendo o local também. É antes disso. Mas eu defendo o local também. O problema, a pessoa tá com... Ela já tá com um problema lá atrás dessa intimidade. Pastor. Então, a gente tá olhando no detalhe. Vai trabalhar, mas é igual. Nisso. O problema é nisso. É igual chegar pra minha esposa, aniversário de casamento. Nós vamos sair pra comer. Eu posso levar minha esposa pra comer um cachorro quente. Claro. E é pra comer, não é mentira. Mas você pode levar no terraço Itália. Aí, né, pastor? Aniversário de casamento. Então, já que pode levar num local... Pode ser um hotel. A questão não é só ter relação. A questão não é só ter relação. Sim, é pastor. o ambiente, é o clima. Agora tem uma situação aqui que é mais... Eu não queria perder, gente, essa palavra que eu falei, o ambiente vocês não vão incendiar aqui. Sabe por quê? Olha, pastor, o que é mais importante é assim, o local. Vamos lá, o clima. De novo, eu falei que o clima você constrói até dentro de casa. Mas vamos lá, se é uma data comemorativa, aniversário de casamento, dia dos namorados, por que tem que ser no... Se você for no hotel e pedir lá para colocar no ambiente... No hotel, o que acontece no motel... O evangelista sabe. O que acontece no hotel, acontece no motel. Sim, mas eu tô dizendo que a questão de local. De prostituição. Em todo local usa. Mas nem se compara. Sim, é diferente. Tudo bem. Se eu chegar hoje e ligar para qualquer hotel, eu quero que até pelo valor também. Mas até porque, pelo que ele é projetado. O hotel, ele é preparado para receber famílias. Motel, não. Ó, para o senhor ter uma ideia, se tiver hoje... Depois eu vou contar um caso até engraçado, Jeremias, se o senhor me permite. De um cantor evangélico que eu convidei na igreja e não tinha onde colocá-lo. Você colocou o cantor no motel? No motel. Ai, Jesus. E aí foi a maior dor de cabeça. Eu líder de mocidade, mas depois eu conto. A história é boa. E a cantora é conhecida. É muito conhecida. Você colocou no motel? Coloquei. Não, você não tem juízo. Não, foi. Lá em Itapira? Não, Itapira não. Cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes. A cantora foi lá cantar e não tinha lá em Cidade Tiradentes, não tinha local. E a gente achou... Por que o senhor não levou pra casa? Não dava, Jeremias. Apartamento, 45 metros quadrados, Cidade Tiradentes, Coab, não dava. E a cantora é muito famosa. Mas não, aí você errou. É famosíssima, mas muito famosa. Mas ela tava com o marido? Com esposa e a filha. Com esposa e a filha. Esposa e filha. Aí não foi o problema. Mas pra outro momento. Mas voltando de novo lá, pastor, pro local. Esse ambiente não pode ser
em um hotel, pedir, se ligar pro gerente do hotel, assim, ó, ele faz o que você quiser. É o meu aniversário de casamento, eu quero que me deixe um quarto aí preparado com pétalas, com rosa, e eu quero ter uma intimidade com a minha esposa. Nós estamos falando de ambiente de motel, aonde que eu tô com a visão jurídica também, porque de fato, quando você vai constituir um motel, principalmente na capital, é proibido por conta de que tem visto como local de exploração sexual. É facilitação, na verdade. Aí né? a facilitação. E aí você acaba legalizando algo. Mas isso implica, porque assim, implica. Porque se eu na rodovia pode, no caso. Pode? Na rodovia pode. Tem a legislação permite. Tem uma rodovia que chega aqui em São Paulo pelo Butantan. Raposo Tavares. Então, é considerada a rodovia dos motéis. Sim. Então, ali pode. Então, precisa ver o que tá no perímetro, então, mas né? então não seria... Precisa entender. Então, lá, por exemplo, não seria erro. Seria também, porque a gente só tá colocando o ilícito, segundo as nossas legislações, como algo a mais. Ah, sim. Só como um algo a mais. Agora, voltando aqui para as perguntas, até pelo tempo, vamos lá. Tem uma pergunta aqui que é interessantíssima, que é uma realidade que nós vivemos enquanto pastores. Pastores, bom dia. Aline de Arujá pergunta. O meu marido não é cristão. E eu sou cristã. Boa pergunta. O meu marido quer me levar ao motel. É um desejo dele. Mas o meu pastor disse que é errado. O meu marido, em discussão, chegou a indagar. Você vai ouvir a mim ou o pastor? Pastor Jeremias Neto, por favor, pergunte aos pastores convidados. O que eu faço? Tenho medo de perder o meu marido, porque ele disse que não tem nada de mais frequentar um motel. Até porque eu estarei acompanhada dele e somos casados já há alguns anos. E aí, senhores? Tá na mesa. Quem se habilita, vai lá. A minha recomendação... Aline de Arujá. Aline, que você vá com teu marido, claro. Vá com teu marido e tenha esse momento, aproveite esse momento. E graças a Deus que o teu marido quer ir contigo para o motel. Graças a Deus. Existem muitos casais que infelizmente não tem mais nenhum desejo. E que o rapaz vai com a amante ou que a moça vai com a amante. Então, vai lá e aproveita o momento. Pastor Heraldo. Também. É o esposo dela? Com certeza. Tem que salvar o casamento. É o esposo. Ah, então salva casamento. Não, Jeremias, não tem como. A intimidade salva o casamento. Eu tô falando da intimidade. Tá, mas não a intimidade... O motel não vai salvar, a intimidade. O que ela o esposo tá querendo ir ao motel. Ela... O marido não é crente. O marido não é crente, o esposo quer ir é com ela, com a esposa. E aí nós estamos falando diretamente na intimidade. Lembra quando você perguntou de um casal líder? Se chegar para mim e falar, tô indo, eu não vou disciplinar, excluir. Então conta igual para essa esposa. Atenda o marido, ok? Tô falando da questão da intimidade. Agora, se pudesse ir num outro local, aí seria muito melhor. Mas não é para ela dizer não ao esposo. Porque, como o pastor falou, louvado seja Deus. Exatamente. Que ele quer ir com ela. Fora que isso pode dar um problema pro pastor. Exato. Não, o pastor o pastor que aconselhar o contrário, ele tá maluco. Né? Mas tem. O pastor dela tá dizendo não. Não, então ele... Você vê como é que vira um problema? Isso é um problema. A religião... Religiosidade, né? Acaba virando um problema e destrói o casamento. É porque ele não tá olhando pra intimidade do casal. Mas entenda só. Ó, a gente tá tratando do quê? Casal cristão deve ir no motel? Então, quando eu tô conversando com um casal cristão, eu tô entendendo que é o marido e a mulher cristã. Então, eu aconselho de uma maneira, porque eu tô falando com dois que pensam iguais, não estão em jogo desigual. Nesse caso, é óbvio que tem que falar, vá com seu marido. Porque, em primeiro lugar, porque ele não tem o entendimento dela. Mas eu compreendo que a partir do momento que ele tiver o entendimento, ele já vai pensar diferente. Sim. Talvez hoje esse homem não concorde com o pastor. Eu acho que o pastor não tem que proibir. Mas ao ponto que esse homem é convertido, ele vai passar a pensar diferente. Porque muda a nossa forma de pensar. São muitas perguntas, gente. Não dá tempo de atender todo mundo. Já adianto. Mas olha, todos os dias, de segunda a sexta, né, Elaine? Tem um debate aqui das 10 da manhã ao meio-dia. Todos os dias. Claudete de Barueri pergunta assim: pastores, desculpe. E
quando o casal não tem condições financeiras? O motel do meu bairro é bem mais barato e acessível. Você vê, é a realidade. Por isso que eu gosto do rádio. O rádio é isso. O rádio, nós estamos falando agora para a pessoa dentro do presídio, para a dona de casa que está preparando o almoço, para quem está dentro do carro agora de aplicativo, motorista de aplicativo, para quem está nos ouvindo com fone de ouvido. E a realidade do povo, às vezes, é diferente da realidade que construímos dentro de um estúdio. Perfeito. Então, ela, quer dizer, deixa subentendido que ela frequenta o motel do bairro. Fica subentendido. Tudo bem para os senhores? Claro, tudo bem. É a alternativa que ela tem. Para estar bem com seu marido, para estar bem na sua casa, é a alternativa que ela tem. Já Gabriela do Jardim Peri, essa aqui é pro Heraldo, que você é bom na resposta. Meu esposo não aceita me levar em um motel. Palavras dela. Mas pede para eu usar fantasias. Diz que motel é pecado. Fantasia não. E aí? E aí, Heraldo? Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que tem um ponto que é comum a todos nós aqui. Que é a questão da intimidade. Sim ou não? Isso é um ponto comum, perfeito, correto? Correto. A intimidade. Eu acho que isso é incontroverso. Todos nós já concordamos que o casal deve. Agora, o que nós estamos discutindo é a questão do motel. Questão do motel. Agora, o que a pessoa faz em quatro paredes é entre o casal. Pode tudo. Aí, desde que haja consentimento das partes. De ambas as partes. De ambas as partes. Aí não importa se é no motel, se é em casa, se é no quarto, dentro do carro, na varanda, no telhado, na rede, em cima... Não importa. Desde que haja consentimento entre as partes. Se houver consentimento entre as partes, deixa fluir o pensamento, a imaginação e seja feliz. O evangelista, perdão. E aí? O motel não, mas aí o marido fala, não, mas eu quero que você se fantasie de tal coisa, eu quero... Tem algum problema? Então, vamos colocar aqui... Vou além. Vou além. Estamos em casa, mas vamos colocar aqui um filme pornô pra estimular. De jeito nenhum. Aí não. De jeito nenhum, sabe? Aí já fugiu. De jeito nenhum. Eu acho que essa prática, ela, além de ser destrutiva pro casamento, é destrutiva pra mente. Aí se a gente for entrar na área da pornografia, a gente vai entrar... Vai embora, porque o dano cerebral que causa, enfim. Mas a fantasia a mulher pode usar pra estimular o marido. Então, eu concordo com o pastor. Mais uma vez aqui, a gente tá concordando com tudo, né, meu pastor? Porque... E são bem diferentes. Né? Então, concordo, eu digo aparentemente. Sim, eu concordo com essa questão da intimidade, desde que seja de comum acordo com os dois, eu não vejo problema nenhum. Se um quer daquela maneira e o outro concorda, qual é o problema? Se o homem quer a fantasia e a mulher quer colocar para agradar ele dentro do ambiente deles, na intimidade deles, não vejo problema nenhum. Bom dia, pastores. Karina de São José dos Campos. Alô, São José dos Campos. Gente, essa rádio vai longe, né? Isso aqui vai longe, varão. Isso aqui pega mais de 300 e tantos municípios aqui. Alô, ó, vai longe, o som está saindo no microfone. Bom dia, pastores. Ótimo tema do debate. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos convidados. O motel... Eu não entendi, mas vou fazer a pergunta. O motel é pecado, mas a lua de mel em hotel pode. Ué. Qual a diferença? Também não me ficou claro. Deve ser a noite de núpcia. A noite de núpcia. O motel é pecado, mas a lua de mel em hotel pode? Ou será que em motel? Talvez ela quisesse dizer motel e digitou errado. Tá? Deve ser. Pode ser. Qual a diferença? E aí, pastor Luciano? Não, então, eu tô do lado de cá exatamente dizendo isso. Não tá sozinho. Estamos juntos. Não tô falando que eu defendo, até porque eu não tô debatendo. Eu só tô entendendo. Jeremias. Não, ele já deu ideia que ele deu pra lá. Ele já deu fui convidado. Vai equilibrar, né, Gerardo? Fui convidado para apresentar o programa. Mas tá sozinho lá do outro lado. Mas é assim, eu não vejo diferença de motel e hotel nesse sentido, né? A pessoa passar uma noite no hotel e passar uma noite no motel. Isso vai muito da forma que a pessoa tá lidando com isso, né? Tem pessoas que têm preconceito com o motel. Pra mim é tudo igual. Eu acho que ela quis dizer a noite de núpcia, né? Que é a lua de mel. Eu acho que foi isso, a lua de mel. Eu tenho uma recordação maravilhosa da minha noite de núpcia, gente. Foi em hotel ou motel? Não, foi em hotel. Foi em hotel, e eu não posso dizer o nome do hotel para não fazer propaganda, mas foi maravilhoso. Porque você chega no hotel,
A minha esposa com um vestido de noiva, aquela coisa bonita. Foto. Na hora da gente subir pro quarto, a Grinalda ficou lá de fora, o elevador fechou a porta. Meu Deus! Foi um desespero, mas foi bom. Mas foi bom. Foi maravilhoso, Gerê. Depois foi maravilhoso. Aí só que tem um problema, né? Depois que você chega lá em cima, lá, né? Casado, recém, na igreja. Rapaz, a mulher que fez o negócio do cabelo dela colocou tanto aqueles negócios, como é que fala? Como é? A Elaine sabe o nome. Como que é, Elaine? O nome é grampo? O que é, Elaine? O nome? É grampo, zilha, aqueles negócios. Eu passei a noite toda tirando. Olha só. Eu passei a noite toda tirando, Jeremias. Mas compensou depois também. Compensou, Jeremias. Sabe por quê? Jeremias tinha sais. Coloquei. Você tá vendo? Coloquei demais. Mas foi lá no hotel. Mas foi lá. De um negócio diferente. Mas foi. Fala mais. Mas sabe o que aconteceu? Pastor Luciano. Se apertar nos Estados Unidos. Calma aí, pastor Luciano. Mas sabe o que aconteceu? Pra audiência toda. Mas aí, é ela que ela quis explicar que é a noite de núpcia, aquela noite, primeira noite do casal, antes de ir pra lua de neve. Banheira, hidromassagem. Jeremias, mas aí foi sais, aquele negócio pegou fogo no quarto. Ficou fumaça pra tudo que é lado. Eu dormi, ela dormiu, Jeremias. Dormimos. Depois. Aí depois fomos para Poços de Caldas. Ah, maravilha. Poços de Caldas no hotel. Nas ovelhas coloridas lá, né? Poços de Caldas. Aí, ó. É cachoeira. Mas tudo isso é pra mostrar que... Eu não estou sozinho não aqui. Precisa Claro que não. Claro que não. Dá pra ser criativo. Dá pra ser criativo na pousada, dá pra ser criativo. Concordo. E olha que a pousada onde eu fiquei... A pousada onde eu fiquei, Jeremias, tinha um casal lá que tava com acho que era completando aniversário de casamento, levou uma criança. E o abençoadinho toda hora passava no meu quarto e apertava a campainha. Isso é correndo. Demôniozinho. Eu quis expulsar, atrapalhar a minha vida. Mas faz parte. Tanto tempo esperando, aí eu vou pra lá, apertava a campainha, pastor. Acordava, né? Apertava a campainha e te acordava. Acordava, que luta, Jesus. Boa pergunta isso aqui, 11h47, acho que vai ser a última, mas vamos lá. Andressa de São... Boa pergunta, porque também o ambiente... Vamos lá. Pastores, bom dia. No caso, hoje em dia, temos várias opções, não apenas motel, ela coloca entre aspas. Um exemplo disso é o Airbnb. Concordam? Olha aí. E aí? É o hotel, né? Porque o Airbnb também você aluga para quem quiser, para quantas pessoas quiser. Isso. E você não sabe o que aconteceu antes ou depois. Isso acontece, tem hotel também, todo local. Por isso que essa questão do ambiente... Não, por isso que essa questão do local, eu não sou a favor da ideia de demônio territorial, né? Eu acredito que... Isso foi coisa do pastor Heraldo. Não, eu acredito que onde nós chegarmos, mas onde nós chegarmos, nós levamos a luz, né? Nós levamos a presença de Deus onde nós entrarmos. Por isso que eu tenho muita dificuldade com esse tipo de pensamento, né? Do ambiente. Porque o que acontece no motel, acontece no hotel e acontece num apartamento em qualquer outro lugar. No direito nós temos uma palavra chamada ânimos. Ânimos necandi, ânimos furendi, tem o ânimos. O ânimos é a intenção, a finalidade, para que aquilo foi feito. Perfeito. Então essa finalidade, o ânimos, no motel que me preocupa, pastor. Perfeito. Eu penso da mesma maneira, porque assim, quando a gente defende que ali pode ter acontecido, que nem como o pastor falou, no hotel pode ter acontecido, pode. Se a gente fala assim, numa locação no Airbnb, pode ter acontecido também? Pode. Mas e no motel? Lá acontece, é diferente. Lá eu sei. Você tem certeza lá eu sei que acontece. Mas se eu entro num lugar que tem acontecido... Aí é diferente. Mas o que muda? Não, a gente nem tá entrando nessa área, né? Porque assim... É na área de saber mesmo, né? Porque assim, a gente pensa assim, num local onde a gente sabe que é destinado para aquele tipo de pessoa, eu penso que não é confortável pra mim chegar com a minha esposa e deitar numa cama que eu sei o que acontece. Mas aí também entra uma questão muito pessoal, tá, pastor? Sim. É uma questão muito... Pessoal. Porque lá eu sei o que acontece. Lá eu vivi o bastidor daquilo. Não é bíblico, é pessoal. Pessoal, né? Pessoal. Agora, no hotel, eu vou saber, não, pode ter acontecido ou pode não ter acontecido. Eu vejo com dois ambientes totalmente diferentes. Totalmente diferentes. O motel. Construir o motel, a finalidade é para aquilo. Tanto que o objeto... Defina.
aquilo... Prostituição. Todo tipo de ilicitude, né? De ato libidinoso acontece naquele local. Tanto é que o local em si, Jeremias, no centro da cidade, numa época que nós estávamos em determinado órgão do governo, nós fomos fechar alguns locais, lá tinha lista nesses locais de oferecimento de garota, de produtos, terrível, né? Mas acho que já é um outro ambiente. Mas é um ambiente que eu nem entraria, não recomendo pastor, ninguém. Mas por incrível que pareça, acontece isso nos outros também, pastor. Por incrível que pareça, acontece. É só um pouco mais sutil. E além de mais sutil, mais luxuoso, mas acontece. Acontece. Dependendo do local onde aqueles for, hotéis ali do centro. Mas esse da rodovia. Eu falo porque eu trabalho faço trabalhos na Cracolândia, aquela região ali é totalmente. Mas esses da rodovia. Mesmo, né? Exatamente. Esses da rodovia, em qualquer um outro local também, dependendo da situação, tem o oferecimento do serviço. Tem oferecimento de serviço. Então, veja, quando é um hotel, quando é uma pousada, quando é alguma coisa, o ânimos, a finalidade para que foi feito não foi para aquilo. Agora, o motel já é para isso, já é para isso. Vamos lá, gente, são 11h51. Nós vamos às considerações finais. Eu tenho 1 minuto para cada convidado. Vou começar pelo pastor Luciano Scala. Pastor, por favor, a tua consideração final e divulgar o teu Instagram, tua rede social, fica à vontade. Mais uma vez eu quero agradecer o convite, agradecer toda a produção dessa emissora, da Mais FM. É um prazer estar aqui, conhecendo esta casa, conhecendo também os pastores, conhecendo o evangelista. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo debate, foi de forma muito respeitosa. E acredito que tenha ajudado e colaborado com os nossos irmãos que estão acompanhando pelo rádio e também pela internet. A minha opinião final: eu particularmente não vejo problema. Eu acredito que se você está buscando um bem-estar para o seu casamento, você que é cristão, você que é casado, onde você estiver, a bênção de Deus estará contigo. Então eu acredito que você está num ambiente como esse, buscando o bem-estar, buscando a bênção de Deus na sua sexualidade, eu não vejo problema. Então que você possa ter esses momentos, que você possa desfrutar a bênção da vida sexual dentro de um casamento. Instagram? O meu Instagram é o @Luciano Scala. Quem estiver assistindo tá aparecendo aqui embaixo, @Luciano Scala. Você também me encontra no YouTube, colocando Luciano Scala, e tem bastante conteúdo. Sou responsável por uma casa de recuperação para dependentes químicos. Então, precisando de ajuda, me chama no Instagram e eu tenho mais informações. Pastor Heraldo, 1 minuto, considerações finais, de divulgar teu Instagram, tuas redes sociais, tua igreja, a igreja que o senhor dirige ali na Adebrais Itapira. Fica à vontade. Bom, Jeremias, para mim é um prazer enorme. Eu estou aqui hoje pela primeira vez, muito feliz. Estou ali em Itapira, representando o nosso bispo, cuidando das ovelhas que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade na Adebrais Itapira, região de Campinas, Mogi Guaçu, Mogi Mirim. E lá eu tenho o privilégio, Deus colocou no coração do nosso bispo, para lá representá-lo. Na verdade, o pastor lá é o bispo. Claro. Nós somos um representante do bispo lá. E louvar a Deus pela vida dos debatedores que aqui estão. Foi um prazer enorme. E toda a produção, essa coisa linda, maravilhosa. E você sabe que sou seu fã. Eu que sou teu. E eu acho que talvez nós temos hoje aqui, de uma certa forma, esclarecido algumas coisas para alguns ouvintes. Eu tenho certeza que foi de muita valia para muitos irmãos. Muito obrigado, que Deus abençoe. E criatividade é tudo. O ambiente ainda continua do mesmo jeito. Deixa vir na mente a criatividade para o ambiente, mas defenda a intimidade do seu casamento, do seu relacionamento, que isso é coisa de Deus. Evangelista, considerações finais, suas redes sociais, fique à vontade. Perfeito, meu irmão. Primeiro, agradecer mais uma vez, parabenizar a todos aqui da mesa, como o pastor Luciano falou, sempre com muito respeito, né? Sempre, isso é primordial, né? Em qualquer mesa onde estamos com homens de Deus. Falar que o irmão é uma simpatia, viu? Obrigado, pastor. Gostei muito do irmão aqui. Obrigado aqui, tá do meu lado. Deu uma força aqui, né? Eu tava achando que ia ser 2 pro lado de lá. Ele é o quê? Gente boníssima. Gente boa demais. Obrigado, o pastor Heraldo é crente. É uma simpatia, menino que eu gosto muito. Prazer te conhecer, viu, meu irmão? Gerê, obrigado. Posso chamar Gerê? Pode. Gerê. Fica à vontade. Muito obrigado e sempre vai ser uma honra estar aqui, chame quantas vezes quiser, tá? Eu quero agradecer e mandar um abraço para a minha comunidade lá, da Igreja Confronto. Nós somos uma igreja muito pequena, recém instalada ali, vamos fazer 2 anos agora em maio, né? Então,
É uma comunidade que vem crescendo de forma orgânica. E queria mandar um abraço a todos, mandar um beijo para minha esposa que está assistindo aqui ao vivo também. E dizer para vocês que estão em casa aí, busquem uma outra alternativa. Não frequentem motéis, esse ambiente é terrível, falo com propriedade, de convidar todos vocês aí que estão assistindo para acompanhar as nossas lives. Segunda-feira, 6h01 da manhã, Café com Cristo, sempre uma palavra, sempre levando o Evangelho da Salvação. E às quartas-feiras, às 20h01, direto e reto na palavra, eu faço ali a defesa da fé, é um conteúdo mais apologético, então também quero convidar todos aí a participar sempre no Instagram, é a única rede social que eu faço live, então no Instagram siga aí Maicon_Master, e muito obrigado e todos fiquem com Deus. Gente, eu agradeço pelo carinho, eu quero agradecer aqui muito, na Rádio Mais FM em 102.9, inaugurada recentemente na última segunda-feira. Já tem feito um barulho delicioso em São Paulo, em todo o estado. Eu, ouvinte, quero agradecer você, te dando um abraço sonoro, assim, ó. Obrigado pela sintonia, por valorizar o rádio, pelo YouTube você também. Deixa eu agradecer ao meu querido e amado Bispo Samuel Ferreira pelo convite em apresentar esse programa hoje, essa edição. Ao pastor Igor. Ô, pastor Igor, um beijo carinhoso a você, a pastora Marina, sua esposa, a família toda, o pessoal aqui da rádio que me recebeu com tanto carinho, Rafael, esse sonoplasta incrível, Elaine, Carla, Ione, Ciro, o Júnior, desde a recepção até aqui dentro do estúdio. Obrigado, que Deus abençoe. Vem um amigo muito querido, o nome dele é Fabiano Cardoso e vai fazer o programa Traduzindo a Fé. Acho que ele vai traduzir alguma música aqui. Depois eu vou ouvir com muito amor e carinho. Que Deus abençoe. Um bom final de semana. Juízo nesse feriadão. E bora lá. A Rádio Mais FM. Essa rádio é demais. Acabamos de apresentar Debate Mais com Bispo Samuel Ferreira. Você sintoniza.